Coutinho, bem-vindo, bom dia pra você. Bom dia, lindão, tudo bom? Tudo ótimo. Bom. Vamos lá. Bora lá? Vamos lá. Bom dia, pessoal. O mercado abre pertinho daquele nosso ponto de ontem, 1,42080. Então sobe menos, vira, cai, sobe, não sei. O índice está num ponto de inflexão. Então, day traders de plantão, ponta comprada do índice, por favor, atento. Você tem uma linha aí que pode prejudicar a tua operação. Dólar sob controle, dólar baixista. Objetivo R$5,390, o dólar sobe no dia de ontem, mas a sua primária permanece de baixa. Daqui a pouquinho, o release da produção industrial divulgada pelo IBGE. Mais detalhes qualitativos da força ou fraqueza da indústria, ou força ou fraqueza da indústria brasileira. Eu digo força porque, de repente, alguns segmentos podem ter surpreendido positivamente. E digo fraqueza porque, no número absoluto, ela está posta. É um recuo de 0,50 que, neste momento, se impõe. Amigos, da porta nossa aqui para dentro, então, é um dólar mais forte de volta aos 5,50 e é um Ibovespa futuro mais fraco até a página 3, porque o Indifut tá para virar. Chegou agora a renovar a máxima, recuando 0,04. Passa a cair 0,08, mas o trio Los Angeles não faria mal se já se posicionasse, hein? Já se acomodasse para eventualmente cantar a virada. Até para aquecer um pouco mais os nossos corações. Porque, Coutinho, eu vou te falar, foi difícil sair da cama hoje, viu, Coutinho? Você teve dificuldade para acordar, não? Não, lindão, por quê? Por causa do frio? O quê? Imagina, lindão. Para com isso. É mesmo? Que hora você acorda? 5. 5 da manhã. Yeah. E toma banho quando acorda? Ou só no final do dia? Não, tomo banho à noite, levanto e já vou pra academia. Já vai pra academia? Yep. Depois da academia você toma banhão e vem pra cá. Banhão e vem pra cá. Yep. Esse banhão aí não foi mais difícil hoje? Não, lindão. Tranquilo? Deixa de você chorar. Que isso, Coutinho? Coutinho tá duro, tá osso, tá difícil. Tá osso. Não tá? Tá osso aguentar as fotos que você coloca ali, entendeu? Ah, valeu, virou flamenguista agora. Tá bom, Coutinho, às 9h03, vambora. Bom, é o seguinte, curva de juros, faltou destacá-la, a gente faz isso agora, Coutinho. A nossa curva de juros, ela ainda tem no saldo da semana um fechamento relevante. Tanto é que em variação percentual, eu evito porque os contratos DIs já são postos em porcentagem. Então, se eu falo a variação também em porcentagem, pode dar tilt. Mas, neste caso, vale a exceção. Porque na semana, em média, os contratos curtos estão caindo nos pedidos de prêmio em 0,50%. Você vai dizer, é pouco. Quando você vai para a faixa média da curva, essa queda já é de 1,4%. E quando você vai para a faixa longa, 2,05%. Então, um fechamento expressivo para tão pouco tempo. Nós só tivemos 2 pregões e 4 minutos de um terceiro pregão. O que é que desencadeou esse fechamento da curva? O CAGED mais fraco na segunda-feira. Agora, me parece que a gente está diante daquela lógica de boato-fato. O boato era de que a produção industrial cairia 0,50. O dado do IBGE entrega exatamente isso. Gancho perfeito para você, então, que se antecipou ao fato, realizar, ou se antecipou no boato, realizar a partir do fato. E a curva vai ter uma correção a despeito dessa desaceleração, porque o mercado sempre busca antecipar, esse é o jogo do mercado, porque quando antecipa, paga mais barato num cenário que, se os fatos confirmarem, vai basicamente trazer algum movimento que quem se antecipou a ele pode lucrar. Então, trazendo termos concretos, o cenário já era de uma produção industrial de 0,50 de baixa. Boa parte do mercado se antecipa esperando o 0,50, porque quando vem o 0,50 de baixa, os atrasados entram, opa, então é curva para baixo, a produção industrial realmente recuou. Mas quem se antecipou aproveita a entrada dos atrasados para colocar o lucro no bolso. Tá clara essa lógica? Especialmente para o AJ, para Noemi. Espero que o café caia no mercado também. É verdade, eu já tomei o meu café, minha cara Noemi, um beijo em você. Espero que ele fique mais barato. O Maldito, falar em percentual é mais simples o entendimento, logo mais claro. É, Maldito, mas por exemplo, se eu digo assim, ó, DI um F28 está avançando 0,08% a 13,30% ao ano. Você achou mais claro? Eu não achei. Agora, se eu digo, o DI um F26 enxuga 1 ponto base no pedido de prêmio e oferece um retorno de 14,92% ao ano. Não ficou mais claro? Por isso que a gente separa
em pontos base os aumentos ou retrações dos pedidos de prêmio e deixa em variação percentual o retorno médio praticado pelo contrato DI. Senão vai por mim, vai confundir. O Rodrigo M tá aqui, manda um bom dia Rodrigão. A Fernanda Marteleto, você tá sumida, Fernanda Marteleto, um beijo no você. Tá dizendo aqui, bom dia pessoal. E também o Brasino, que eu não tenho a menor ideia de onde veio. Você conhece esse Brasino? Não. Já ouviu falar? Não. Eu também não. Não. Tá lá no chat. O Home Broker, conhece, Leozinho? Já ouviu falar? Já ouviu falar. O Leozinho já ouviu falar. Quem mais? Ó, o AJ está na área. O Aleister Crowley. Musk nunca mais será deportado. Existe esse ruído aí, que é só retórico, vai. Duvido que o Trump vai deportar o Elon Musk. O relaxamento e positivismo também tá por aqui. Manda um bom dia. Daqui a pouco tem Vanessa de Souza. Quarta-feira é dia, ela vai tabelar com a gente nesta faixa das 9 às 9h30. Vamos ver como é que ela está se posicionando tanto em relação ao mercado americano quanto em relação ao mercado brasileiro. Bom, a curva de juros eu pedi para você ilustrar, você vai ter tempo para isso agora. Você tem o DI1 F27, é isso? Aqui à esquerda. Isso. E o 35 à direita. Isso. Realmente, você já está traçando uma linha de baixa consistente no caso do longuíssimo prazo, mas no caso do curto prazo, o jogo é outro, né, Coutinho? Você vê a dissonância, né, Léo? O 27 à tua esquerda, o curto, eu coloquei em amarelo, seria como entre aspas, o mesmo instrumento, deveria ter o mesmo comportamento, né? Logicamente respeitando os prazos. Então, em amarelo você vê até o momento em que tanto o longo quanto o curto andam juntos, vamos colocar dessa forma. E aí você tem a dissonância, você vê que o 27, o mais curto, você vê que a taxa de juros permanece alta, tá ali a 14,11% numa figura gráfica altista, e aí quando você move pro 35, o 35 completamente diferente, né? Então você vê que os juros de curto prazo permanece mais arredio, permanece mais alto, já os juros de longo prazo já montou uma figura de cunho baixista, objetivo do 35, 12,46%. Muito bem, Coutinho. Sempre uma aula. Muito obrigado. Olha, a gente acaba de receber uma informação que repercute nos portais internacionais. Primeiro-ministro britânico Starmer se recusa a apoiar chanceler britânico Reeves em meio a consequências na assistência social. Esta fotografia contribuiu para uma queda da moeda britânica ante o dólar. Uma queda. Antes você tinha 1,37, para a gente pensar, a moeda britânica ante o dólar, e este dado, 1,370, esta informação, ajudou a trazer a moeda britânica para a faixa de 1,365. Então foi uma rápida queda no gráfico da força da moeda britânica ante a moeda americana. É um debate bem mais interno ali do Reino Unido esse. Você tem o Reeves promovendo ou sugerindo algum reequilíbrio das contas que venha a arranhar alguns dos gastos relacionados à assistência social, e o primeiro-ministro britânico, o Starmer, não está de acordo com isso. Então é aquela velha queda de braços fiscal. Você tem alguém mais fiscalista que vai teorizar um ajuste um pouco maior, e você tem alguém que não necessariamente endossa isso, no limite, na margem, ruído que faz com que a moeda britânica dê uma desapreciada. Temos 9h09. Camila Nascimento, temos condições do release do IBGE para fazer um raio-x da produção industrial brasileira. É com você, e na sequência tem Vanessa de Souza chegando aqui na nossa cobertura. Pois não, Cá? Em maio de 2025, a produção industrial brasileira registrou queda frente a abril em 3 das 4 grandes categorias econômicas e em 13 dos 25 ramos industriais pesquisados. Os destaques negativos vieram dos setores de veículos automotores, com queda de 3,9%, derivados de petróleo e biocombustíveis, com recuo de 1,80%, e produtos alimentícios, que recuaram 0,8%, entre outros. Por outro lado, 11 atividades avançaram, sendo o principal destaque positivo o setor de indústrias extrativas, com avanço de 0,8%, com o quarto mês seguido de crescimento. Outras altas relevantes foram observadas nos setores de produtos farmacêuticos, que cresceu 3%, artefatos de couro, que subiu 3,2%, e produtos de borracha e plástico, esse setor cresceu 1,6%. Entre as categorias econômicas, bens de consumo duráveis caíram 2,9%, bens de capital subiram 2%, registrando os recuos mais acentuados. O único avanço veio de bens intermediários, que subiu 0,1% e acumula alta de 2,4% em 4 meses, Léo. Obrigado, Cá. 9h11.
E olha, o Sérgio Rocha tá impossível, viu, Leozinho? Ele mandou um outro superchat aqui pra gente, já bancou todo o café da manhã e se continuar nesse ritmo vai bancar o almoço. Se bem que o Coutinho é uma draga, viu, bicho? Tem que mandar uns 10 superchats aqui. O homem tá com fome de adolescente em fase de puberdade aquecida. Por isso, às 9h11, o Sérgio escreve: Bom dia, Léo. Como sou buy and hold, se o petróleo subir, eu não vendo e não realizo prejuízo. Se o petróleo baixar, eu compro mais alguns milhares de estoques Petri 4, de ações de Petrobras, ações preferenciais. Só venderia se em curto prazo subisse pelo menos 30%. Aí não teria jeito. KKKKK, dá risada aqui o Sérgio Rocha. Aquela risada de empresário bem sucedido, sabe? Aquela risada de trader que lava a égua. Aquela... Isso, essa... Exatamente. O dente nem cabe na boca. Às 9h12, agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Mais de 2.400 pessoas conosco e batemos 1.000 likes. Tá bonito, tá beleza? Partiu 1.100, 1.200, 300, 400, 500, 600, 700. Vamos construindo degrau a degrau a nossa meta de likes, você nos ajudando do outro lado. Deixa eu pedir um destaque inicial para nossa Vanessa de Souza, porque em 3 minutos tem ADP nos Estados Unidos. E é exatamente esse gancho que eu gostaria de endereçar. Van, bem-vinda, bom dia. O relatório de autos de ontem mostrou uma oferta de vagas superior àquela com a qual o mercado trabalhava em maio. Agora vem o ADP, um esquenta para o payroll de amanhã. A sua expectativa, Van? Bem-vinda ao Manhã TC News. Bom dia a todos. Com a felicidade e uma tentativa de acalorar que o Rio de Janeiro está chovendo. Estou aqui para bater um papo com vocês. Já esquentando literalmente, puxando esse gancho aí dos dados de emprego, né? Existe uma grande expectativa em cima desse dado que paireia toda a decisão do Fed. E isso tem muito ruído. E os dados de ADP que vai sair já vai trazer um bom norte de como tá os dados de emprego. E o que a gente tem que entender sobre isso? Basicamente, se a gente tem um mercado de trabalho ainda aquecido, tem gente com condições financeiras para consumo e vai impactar na decisão de política monetária, que é o principal problema para os integrantes de política monetária, é controlar a inflação. E se a gente ainda tiver um mercado aquecido, no curto prazo, pode ser mal visto pelo mercado. Aí o destaque inicial de Vanessa de Souza, por quê? Porque o mercado de trabalho aquecido limitaria o espaço para o Fed manejar corte de juros. Então essa é a provocação que a Van deixou pra gente aqui no seu destaque inicial. Obrigado por isso. Vamos lá. Foco total nos Estados Unidos a partir de agora, para que a gente pague a fotografia do ADP. Vou deixar na tela para vocês o minuto a minuto e a reação dos yields de 2, 10 e 30 anos, bem como o VIX e DXY. Hoje, amanhã de quarta-feira, entrega uma apreciação do dólar a nível global. DXY em 97,08 pontos, é uma alta de 0,45. O VIX está acomodado um pouco abaixo dos 17 pontos, a 16,97, é uma alta de 0,77%. Yields de 2, 10 e 30 anos também em resposta ao Big Beautiful Bill, avançando no longo prazo em especial, são quase 8 pontos base a mais nos prêmios dos yields de 30, retorno médio em 4,83%. Giro relógio, temos 9h15, vamos para a saúde do mercado de trabalho americano já em junho, mesmo horizonte temporal em que o payroll vai atuar amanhã. Qual o número absoluto? Qual a força da fotografia do emprego? E acaba de sair o dado, é um dado bem mais fraco. Atenção, bem mais fraco. Camila Nascimento, vamos à informação. Olha a virada, olha os yields de 2 anos já indo pro negativo. É você, Cá. O relatório de empregos ADP mostrou que foram fechadas 33 mil vagas em junho nos Estados Unidos. A expectativa era de criação de 99 mil vagas e o dado anterior tinha registrado também expansão de vagas de 29 mil, Léo. Atenção! A previsão apontava para quase 100 mil vagas geradas. A realidade entrega o fechamento de mais de 30 mil vagas. É uma boca de jacaré relevante. Nós estamos falando de 130 mil vagas de abismo.
Eram 100 mil positivas as imaginadas, foram 30 mil negativas as entregues. O resultado é imediato. A curva de juros americana demonstra virada nos yields de 2 anos, agora com recuo de 1 ponto base nos pedidos de prêmio e um retorno médio anualizado de 3,76%. Veja como o VIX dá uma saltadinha. Sai de 16,97 para 17,02 e na variação percentual passa a subir 1%. Me parece que vai se acomodar em questão de instantes. O DXY mexe mais. Nós tínhamos uma alta de quase 0,50, agora a alta é de 0,30. A percepção é de que o ADP mais fraco aumenta a possibilidade de corte de juros por parte do Fed e, no limite, enfraquece a moeda americana por um custo de capital inferior àquele com o qual o mercado trabalhava na terra do Tio Sam. DXY a 96,94 pontos, portanto, de volta à faixa dos 96,9, abandonando os 97, onde estava se segurando. Vamos à repercussão imediata nas bolsas americanas. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Em tese, um dado como esse, que suscita mais espaço para corte de juros lá no Federal Reserve, implica mais apetite pelo risco e, portanto, aceleração no viés de alta das bolsas americanas. Antes do dado, nós tínhamos uma alta média de 0,10, 0,12, 0,15. E depois do dado, Camila Nascimento. O S&P agora está subindo 0,05% aos 6.249 pontos. Dow Jones avança 0,11%. Nasdaq diminuiu as perdas, cai agora 0,06% aos 22.668 pontos, enquanto o Russell 2000 sobe 0,30% aos 2.205 pontos. Léo. Obrigado, Camila Nascimento ao vivo conosco. Vamos à repercussão doméstica e na sequência tem também a Vanessa comentando o qualitativo. Antes ainda sobre Estados Unidos, Apple está subindo 1,45%, a Amazon cai 0,29%, Google cai 0,06%, tá no 0 a 0. Meta cai 0,35%, Microsoft 0,6%, Nvidia mais 1% e Tesla sobe 0,6%, lembrando que Tesla tombou ontem 5,34%. Vamos lá, Coutinho, da porta para dentro, o dólar aqui deu uma amenizada no viés de alta, embora ainda suba, 0,22% de avanço, R$ 5,505. O Ibovespa futuro, olha o vira, turn, 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 turn. Vamos lá, Trio Los Angeles, podem dar o show de vocês, Oguinho, Luizinho e Zezinho, anotando o recado de que o Ibov futuro agora anda pelo terreno positivo, 141.975 pontos. Nós não estamos tão distantes da máxima histórica não do Ibov à vista, hein? Mais 1.000 pontinhos aí, chegaremos no pico de novo. E a curva de juros aqui virou também. Alô, trio! 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, em linha com uma curva mais saudável ou mais frouxa nos Estados Unidos. Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do índice do seu lado esquerdo, o meu desapareceu, a minha tela sumiu, voltou, tá lá. O índice do seu lado esquerdo, envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Eu tô aqui duelando com aquele 142,080, mas a figura gráfica, agora, olhando pro intraday, permanece altista, tá? Então, a priori, ainda que você tenha uma resistência, é ponta comprada no índice. E aí, alguém tá mentindo, porque eu vou pro lado direito e eu vejo o dólar também montando um leve envelopezinho de alta, o dólar duelando ali com R$ 5,505, esse cara é aqui. E aí, de novo, o dólar também tentando passar dessa resistência, objetivo R$ 5,575, também na ponta comprada. Então, por favor, um dos dois está mentindo, atenção, uso de stop. 9h19, Vanessa de Souza vai falar em instantes sobre o ADP e as consequências para a operação dela. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader, completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h20. Van, você falou e caprichou no preview. Um ADP mais forte poderia dificultar o apetite pelo risco. Um ADP mais fraco poderia fazer exatamente o que está fazendo. Uma curva de juros para baixo, um dólar a nível global menos forte do que estava. Não tem jeito, é o payroll de amanhã que vai ser o fiel da balança, mas aumentou um pouco da ousadia do mercado para vislumbrar 3 cortes de juros até o final do ano?
com esse dado que saiu hoje, que ele não é ainda concreto quanto o payroll, ele é só uma prévia, né? Precisa juntar todos os dados do período para realmente a gente ter uma certeza de como está a saúde do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Só que isso já deixa claro para a gente que aumenta as pecinhas, né, os argumentos que o Fed, né, os integrantes de política monetária, tinham para que começassem a diminuir as taxas de juros, onde eles diversas vezes comentaram que o mercado de trabalho aquecido dificultava diminuição de taxa de juros. Só que nesse exato momento, como diminuiu essa pedra no sapato, que é o mercado de trabalho começando a desacelerar, né? Mostra que tem outros fatores, que agora é a inflação. 9,22. Diga lá, pode como continuar. Na maioria das vezes, qualquer decisão de política monetária, ela demora para se materializar, esse sonho de diminuição de taxa de juros cada vez vai ficando mais distante, que é o que a gente está vendo. As projeções de taxa de diminuição da taxa de juros para setembro já está diminuindo, agora está em torno de 79% de corte de juros. A expectativa vai diminuindo cada vez mais. Agora a gente precisa saber qual é o próximo argumento do Fed para começar a baixar juros ou não. Lembrando que a gente tem essa semana o dado importante que na verdade é do dia 9, que é o que está na mesa, é a decisão de mudança dessas taxações dos mercados globais do Donald Trump, que é uma política, né, que ele está impondo, e a gente precisa saber se isso vai refletir no mercado. Agora, a curto prazo, o mercado pode se comportar de uma maneira positiva nesses 2-3 dias, só que o que mostra estruturalmente é que o mercado está muito próximo do movimento que teve antes das taxações impostas do Trump. Compressão de volatilidade para uma possível realização. Lembrando que a gente teve um movimento bem impulsivo desde dessa imposição de tarifas do Trump até agora. 9h23. E lembrar que o Jerome Powell, o presidente do Fed, no fórum de Sintra em que esteve, ontem a gente retransmitiu, ele não descartou a possibilidade de um corte de juros já em julho. Não é que ele assina um corte de juros, você não teria contratado a festa dos mercados, mas ele não descarta, ele diz, vai depender dos dados. Bom, o ADP veio em retração. Se o payroll vem nesta mesma toada amanhã, naturalmente que a gente vai ter ainda mais apostas em cortes de juros para julho. Deixa eu pegar carona nesse gancho para convidar o público a espiar comigo a FedWatch. Vamos fazer esse passeio agora. Como é que estão as expectativas dos derivativos e, portanto, as expectativas do mercado através dos derivativos nesta direção? A gente lembra que a FedWatch é uma ferramenta promovida, organizada, entregue para o mercado pela CME, parceira aqui da TC News, uma das nossas patrocinadoras. E a ferramenta diz o seguinte, para julho, 78,8% ainda apostam em manutenção do juro. Então nós ainda temos uma visão predominante de manutenção agora para o mês de julho. E passa rápido, hein, pessoal? É no dia 30 deste mês. Então algumas semaninhas e a gente vai chegar a essa batida de martelo. Para setembro, em linha com o que a Vanessa há pouco mencionava, olha como vai encorpando a aposta em torno de um primeiro corte. 72% dos derivativos apontam corte de 25 pontos base, um primeiro corte já no dia 17 de setembro. Agora, outubro no radar, 53,8% dos derivativos, falando em 2 cortes, já teremos 2 cortes até essa faixa. E para dezembro, a gente está falando de 43,7% dos derivativos, apontando para 3 cortes. Você vê que a posição predominante ainda é de 3 cortes até o final do ano, muito embora seja uma maioria, digamos, apertada, né? Porque 36% vem em 2 cortes e olhe lá. É o mandato, não é mandato, mas é a ancoragem de expectativas do Fed via dot plots. O documento oficial do colegiado aponta para 2 cortes até o final do ano, nesta posição, 36,2% dos derivativos. Vamos falar um pouquinho também de Brasil.
que neste momento nos conta dólar arrefecendo o ímpeto de alta, 0,17% de avanço, R$ 5,502. Ibovespa Futuro, uma alta leve de 0,16%, para quem já chegou a cair 0,20, 0,25%, uma alta de 0,17%, se você pegar de ponta a ponta, já dá um crescimento aí de 0,35%, 0,40% para o Indifut, que segue firme. Lembrando que o Ibov ontem avançou 0,50%, foi encorpando, o Vale ajudou bastante, subiu mais 1,35%. O Ibov à vista fechou em 139.549 e o futuro acaba de renovar máxima, 0,17% de avanço, 142.160 pontos. Coutinho, vamos atualizar de novo o racional gráfico, é você. Vamos lá. Então, a priori, pessoal, o índice é o que vai bem. Então, o envelopezinho de alta do índice segue, 1,42, 1,30, o objetivo 143,010. O dólar tentou, voltou, o dólar ainda com envelope de alta. Então, de novo, atenção, o índice parece mais promissor à ponta comprada, o dólar ainda que esteja com envelope de alta, atento quem está comprado no dólar. Ok, Coutinho, 9 horas com 27 minutos. Ó, agora é o seguinte, faltando 3 minutinhos aqui para as 9h30, vamos reorganizar os dados de agenda para você entender para onde deve se olhar ao longo desta quarta-feira. 11h15, olha a boca de jacaré que surge, hein? 11h15, a gente vai ter discurso da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, vai falar nessa faixa. Qual que é a grande novidade que ela pode trazer? Difícil antecipar, tá? A julgar pelo que ela mesma falou ontem, lá no fórum de Sintra, poucas novidades e muita observação, estão todos data dependent, todos, portanto, à espera dos dados para se posicionar, ela não foge a essa regra. 11h30, os estoques de petróleo EIA. Vamos fotografar commodity. Lembrando que mais cedo, a Cá trouxe para a gente uma informação do Irã em relação ao Estreito de Hormuz. Segundo esta informação, os iranianos estariam se preparando para responder aos recentes ataques americanos através do que a notícia chama de minar o Estreito de Hormuz. Nossa interpretação é de que estaria se ensaiando algum tipo de intervenção e ou fechamento. O Beida atribui baixa probabilidade de que isso aconteça. Ele trabalha no seu cenário com 10 a 15% de chances. A ver. Mas é uma primeira informação que agências internacionais passaram a repercutir. A Cá pode trazer de volta esse destaque e pode atualizar a cotação do barril do petróleo, tanto Brent quanto WTI. Nós ainda estamos falando de um dólar muito mais próximo dos 65 do que dos 75 dólares o barril. Mas todo cuidado é pouco se os iranianos quiserem realmente se mexer. Meu cenário base ainda é de Irã comedido, Irã com o pé atrás, sem ter condição militar e política de avançar com mais força, mostrando os dentes para os Estados Unidos, que já mostraram, mesmo sob Trump, e se esperava muito mais um isolacionismo do Trump, uma política internacional autocentrada, que na hora que precisa, e se preciso for, ele mostra os dentes. E aí, para fechar a agenda com o complemento da Cá, 2h30 o fluxo cambial estrangeiro, e às 15 para as 11 da noite o PMI composto e de serviços de Caixin lá pela China. Vamos retomar essa narrativa do petróleo, Cá, e aí o Coutinho vai para o gráfico. Na sequência tem mais opinião aqui de Vanessa de Souza, pois não? De acordo com uma apuração da Reuters com fontes da inteligência dos Estados Unidos, o Irã fez preparativos para minar o Estreito de Hormuz. Então o Irã teria adquirido minas a tempo e ainda teria essas minas que potencialmente têm a capacidade de fechar, interromper o trânsito pelo canal principal no Estreito de Hormuz. Léo. Obrigado. Vamos ao gráfico do petróleo. Bom, aqui você tem a narrativa do petróleo diário. Olha o tombo pelo qual a commodity passou ainda no final da semana passada. Depois desse cai, teve um lateraliza e a tendência é de baixa? A priori sim, por enquanto isso aqui era um ponto de compra, a gente cantou na casa de 6640, né? Então era um sobe para fazer uma correção para continuar subindo. A correção ele fez, o que ele não fez foi a alta. Então, como você bem nota, isso aqui de um pivôzão de alta começa a virar um cai, lateraliza para cair. Então, se o petróleo efetivamente não sai desta lateralização, isso se mantém um envelope de baixa e aí a tendência do dólar, do petróleo, se confirma abaixo de 6640. Obrigado, Coutinho. Olha só, o Ike Grafista tá por aqui. Não tem como fechar o Estreito de Hormuz, pelo menos não de maneira generalizada. A única forma de impedir passagem é com minas ou navios armados.
e é exatamente esse o risco que o mercado precifica. Quer dizer, a maior ou menor facilidade que os navios teriam de passar ali pelo Estreito de Hormuz para escoar justamente a produção do petróleo. Valeu, Ike, sempre bons complementos aqui, tá no nosso chat. O AJ na área, Vini Best, além também do Roberto Grampos, do Luiz Henrique Novo. O Luiz Henrique escreveu assim: like para a Cami. Boa. A Cami está convocando like. Você acordou que horas nesta madrugada fria, cá? 5h20, tô convocando like desde as 7 horas no Esquenta do Mercado. Gente, como é que vocês não likearam ainda? Tem que deixar o like. Ah, que isso é uma palhaçada. Vamos aquecer o coração Isso aí. dos nossos profissionais através do like. Convoca o like do amor e do aquecimento, Coutinho, que tá frio em São Paulo. Pessoal, vamos lá, vou deixar o meninão felizão, como sempre. Dedo no like. Quantos likes a gente tem? A gente já tá com 1.200. Vamos puxar 1.700. Tem que chegar até 1.700 no final do programa. Tá bom, então. Pessoal, 2.000. Por que eu não falei 1.400? Caprichem no like aí do outro lado. É ou não é, Leozinho? Então vamos lá, 9h31. Vanessa de Souza. Um ADP mais fraco que não alterou a aposta majoritária de 2 cortes de juros até o final do ano. Surpreende ou você acha que o que seria capaz mesmo de alterar essa aposta base é só um payroll na mesma direção? Por isso que o mercado até precifica um Fed com mais espaço para corte, mas aguarda um payroll para bater esse martelo e de repente apostar em 3 descidas das Fed Funds. O que eu vejo assim que está na mesa, é claro, o payroll de amanhã vai ser importante, sendo que o mercado ainda está absorvendo essa nova decisão, né? O The Big Beautiful Bill. É uma votação que, para ser concretizada, ainda falta mais uma etapa. O mercado está digerindo isso. A curto prazo, acaba vendo isso como uma forma negativa para o mercado, pois aumenta o déficit do governo, sendo que, por boa parte das notícias, eles são bem imediatistas, né, que são as notícias de agora, mas a gente precisa abrir um pouquinho mais a lupa e enxergar que esses movimentos de política monetária e política fiscal são de 1 a 3 trimestres para fazer resultado na economia como um todo. E a decisão do Fed de movimentar as taxas de juros única e exclusivamente por conta do mercado de trabalho não mostra para a gente que é realmente o caminho correto que a gente deve percorrer. Com essa mudança do The Big Beautiful Bill, vai trazer bons frutos para o mercado, pois essas tarifas impostas, elas vão balancear o déficit com essa nova mudança de política. Então, existem várias situações que a gente precisa abrir um pouquinho mais a lupa e enxergar com bons olhos esses movimentos todos que o mercado está fazendo. A curto prazo, que foi até uma fala do Jerome Powell ontem, dizendo que a curto prazo o mercado vai ter volatilidade. E ele já entendeu que para o mercado de bolsa, ele vai sofrer de curto prazo, porque ninguém gosta de incerteza. Mas o que eu vejo é que se a gente abrir um pouquinho mais a lupa, a gente pode ver uma estabilidade no mercado de longo prazo. Ou seja, no curto prazo, a Vanessa entende que a digestão desse Big Beautiful Bill pode produzir alguma volatilidade, algum ruído, mas no médio e longo prazo ela entende que há um cenário de acomodação e de positividade, se eu a compreendi bem. É uma visão diferente daquela de outros contribuidores nossos, que apostam justamente no oposto. No curto prazo, uma visão de maior apetite pelo risco e das empresas sendo apreciadas no mercado, porque, querendo ou não, este Big Beautiful Bill corta impostos, mas no médio e longo prazo, deterioração da dívida pública americana e enfraquecimento do dólar, na medida em que nós teremos um adicional de até 3,3 trilhões de dólares à dívida no horizonte da próxima década, segundo algumas projeções. Então a visão da Vanessa é um pouco diferente, se eu compreendi, né? Você não está embarcando tanto nesse enfraquecimento estrutural do dólar e neste abalo à dívida pública americana pelo Big Beautiful Bill. Você está um pouco diferente dessas projeções, é isso, Van?
Sim, exato. Porque pensa o seguinte, essas movimentações, né, do The Big Beautiful Bill é benéfico para a indústria, porque a gente vai ter uma diminuição de impostos e vai ter liberação de capital, aumentando, né, o movimento de capital entre a economia. E o único ponto negativo é o aumento do déficit, porque a gente vai ter menos impostos retidos. Só que, do outro ponto de vista, que é essas tarifas que o governo está colocando em diversos produtos, vai trazer fluxo para o governo. Então, ele vai acabar equilibrando a balança da economia do Donald Trump. Eu acho isso um ponto positivo, coisa que o mercado não está vendo de imediato. Vamos colocar aí que se o mercado, se ele tiver uma arrecadação com essas tarifas de mais ou menos uns 10 bi, bota aí um ano, em um ano ele acaba pegando uma parte desse 3 tri de déficit fiscal. Mas a gente está falando isso de uma janela de tempo de 2 trimestres. A curto prazo, a gente precisa de uma acomodação na taxa de juros, que a curto prazo, quem vai se beneficiar são as empresas que têm autoalavancagem, que o custo da dívida vai ficar mais barato, mas num horizonte um pouco mais distante, essas movimentações do governo, elas vão colher bons frutos. Como toda a movimentação de política fiscal, ela demanda um tempo de acomodação. Bota aí de 6 meses, mais ou menos, para a gente começar a ver essas acomodações. Isso explica muito as movimentações das políticas monetárias, pedindo que, gente, calma, eu estou analisando os dados econômicos para eu tomar uma decisão. Ainda tem outros fatores que influenciam. Tem a inflação pressionando, tem outros dados importantes também, que são os setores de indústria, que estão desaquecidos. Essa movimentação do Big Beautiful Bill, ele vai trazer um ímpeto para a indústria, sabendo que vai ter mais movimentação de capital, podendo voltar a movimentação da indústria. Então, uma sequência de fatores que junto quebra-cabeça, fazendo com que a economia, num período de médio a longo prazo, ela tenha muito mais estabilidade. Nós temos 9 horas com 38 minutos. Olha, para a gente compartilhar com o público agora um pouco do que é esse Big Beautiful Bill em tópicos. Eu separei aqui uma matéria, são várias as que estão circulando, e essa matéria ela faz um compilado, tá no portal G1 nesse caso. E aí você vai tomar a sua decisão aí do outro lado, você vai refletir a partir dessas visões. Nós vimos teses diferentes ao longo desse Manhã TC News. O que foi aprovado no Senado americano? Entre outros pontos, porque são mais de 1000 páginas, tá, pessoal? Extensão dos cortes de impostos, iniciados lá em 2017, no primeiro mandato de Trump. Esse aqui é o grande argumento republicano para endereçar um aquecimento maior da atividade econômica e uma maior arrecadação por tabela. Cortes em programas sociais, como o Medicaid e auxílio à alimentação. Aqui já o ponto mais polêmico, que tem dado certa munição para os democratas se contraporem ao projeto com ainda mais vocalização. Aumento de gastos com defesa e com políticas anti-imigração. O aumento de gastos é um pilar relevante mesmo dessa Big Beautiful Bill. Por quê? Estes gastos que vão subir não são compensados, para muitas projeções, com o aquecimento econômico e o aumento de arrecadação que o corte de impostos poderia suscitar. Ao contrário, a percepção que se tem, com base no que os analistas estão divulgando, é que nós teremos um desequilíbrio estrutural maior. Isenção de impostos sobre gorjetas e horas extras. Aqui você diminui a arrecadação por um lado, aquece a economia e melhora quem recebe gorjeta, ou a vida de quem recebe gorjeta e hora extra de outro. Reversão de incentivos para energias renováveis em favor de combustíveis fósseis. Toda aquela agenda mais verde, em termos de combustível verde, energia verde, que a gente viu no governo Biden, fica realmente rompida, há uma ruptura com o retorno do Trump à Casa Branca. Então são alguns dos tópicos aprovados pelo Senado americano ontem. Como houve alterações, o que a gente vê agora é um texto retornando para a Câmara dos Representantes. E aí vai precisar de uma nova aprovação
na Câmara de Representantes lá dos Estados Unidos, para que o texto finalmente chegue às mãos de Trump e ele possa sancioná-lo. Algumas projeções apontam para um aumento do endividamento americano entre 2 a 3 trilhões e meio de dólares no horizonte dos próximos anos, tá? No acumulado dos próximos anos. E há uma outra manchete relevante para a gente ter contexto. Pela primeira vez, os Estados Unidos gastarão mais, sob a luz destas mesmas projeções, com o fomento da dívida pública do que com defesa. Isto nunca aconteceu na história americana e merece o seu peso. Nós temos 9h41. Deixa eu agradecer a Vanessa de Souza, a quem eu peço um destaque final. Falamos muito de Estados Unidos, Eva. Você fica à vontade também, caso queira dar uma pensada em Brasil. O Brasil, neste momento, entrega um dólar ainda em pegada de alta, com menos proporção do que no início do pregão, 0,20% de avanço, R$ 5,506. A curva de juros aqui ela está pedindo mais 4 pontos base nos prêmios, e o Ibovespa futuro está caindo 0,13% a 141.705 pontos. Pois não, Van? Sim, sobre o Brasil... passando assim um overview do Brasil, o que eu vejo é que o mercado ele tá com mais apetite a risco. A gente vê bolsa brasileira com um volume considerável e fazendo os seus aumentos diários, né? Que se a gente olhar para a análise técnica, a estrutura do mercado no gráfico diário, ele está mostrando tendência de recuperação, início de recuperação, para uma possível tendência de alta. Isso mostra que, no curto prazo, o mercado brasileiro, por diversas razões, que não vale mencionar aqui, que de uma maneira geral, a economia do Brasil está em patamares que não é muito bom comentar, a política mais ainda, sendo que o mercado ele sempre antecipa os movimentos e a gente consegue ver isso refletidos nos gráficos. O mercado está pagando prêmio, o mercado está correndo risco, está aceitando o risco, por entender que no cenário hoje é válido o risco. Para quem está acompanhando o mercado, somente o mercado brasileiro, é um momento de possivelmente quem está disposto a acompanhar esse apetite a risco, acho bem interessante. Sobre o dólar, como a gente já sabe, né, o dólar é estrutural e o fluxo do dólar ele continua pressionado por questões macro e a curto prazo ainda a Bolsa Brasileira se beneficia, porque aumenta o apetite e a entrada de estrangeiro na Bolsa Brasileira. Van, muito obrigado. Até uma próxima. Eu que agradeço, gente. Tenham um bom dia e bons trades a todos. Tamo tchau. junto. Tchau. 9h43. Na tela para você, gráfico do dólar, gráfico do índice, moeda americana, cota R$5,505. E o Ibovespa futuro volta pro terreno negativo. Tiro Los Angeles ao contrário agora. 0,12% de baixa, 141.745 pontos. Pois o Indifut abriu para baixo, conseguiu virar, avançou pro terreno positivo, volta agora pro negativo. Não há uma direção clara por parte do Ibovespa futuro. Curva de juros renovando máxima atrás de máxima. E aí quem olha, não entende muito, fala assim, o que está acontecendo, Léo? A produção industrial, ela veio mais fraca. Em linha com o consenso, mas veio mais fraca, 0,50% de marcha ré. Aí que tá. O em linha com o consenso ajuda a explicar. Nós tivemos um recuo da produção industrial, mas era exatamente o recuo da produção industrial que estava no radar dos traders e dos investidores. Logo, aquela dinâmica boato-fato costuma se consolidar. Tivesse a indústria recuado 0,6, recuado 0,7, portanto, incrementado a sua desaceleração, aí sim nós talvez tivéssemos mais um ingrediente para trazer essa curva para baixo. Em tendo vindo em linha com consenso, é gancho para quem se antecipou realizar, a curva de juros está pedindo de 5 a 7 pontos base a mais. E há um descolamento da curva brasileira em relação à curva americana, que no curto prazo inverteu e passou a fechar
de acordo com o ADP mais fraco. Os yields de 2 anos ainda estão em terreno negativo, meio ponto base a menos, o retorno médio está em 3,76%. Com isso, no entanto, voltando a falar de dólar e índice, moeda americana e Ibovespa futuro na tela, vai entrar, porque o Coutinho não me deixa desamparado. Dólar com esse avanço de 0,23, Indifut com essa queda de 0,11, deixa todo mundo atento para o mercado à vista e é instantes, hein? 15 para as 10, TC News, seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. Meus amigos, quem tá na Traders tá com tudo, porque a corretora do TC é coisa de outro mundo. Queremos que vocês operem junto com a gente. E você já imaginou estar online com os principais nomes da nossa corretora, discutindo o que realmente move os mercados? A cada trimestre, os executivos e sócios da Traders se reúnem para uma conversa exclusiva sobre os temas mais quentes do momento. Mercado financeiro, cenário político, criptoativos, fundos de investimento e muito mais. A gente está falando de Pedro Albuquerque, o nosso fundador e gestor do Fundo Cosmos, o Israel Massa, xerife da comunidade, Baroni, nosso CEO, e um time de peso dos contribuidores, com Kevin Gervasoni, Fernando Marques, Lucas Ulig, Patrick Pazek e outros grandes nomes da casa. E agora você pode participar desse encontro exclusivo. Como? Se tornando um founder da Traders. Muita atenção, porque hoje é a data final. Hoje é o dia em que o prazo se encerra. Basta você abrir a sua conta gratuita na Traders. O QR Code está na tela, tem link na descrição e a gente vai fixar no chat também do YouTube. E aí, se você abrir a sua conta gratuitamente e fizer uma operação na renda variável, qualquer que seja, você já conquistou a medalha de Founder, com acesso direto a essas reuniões que eu há pouco descrevia. Só que, de novo, o prazo vai até hoje, 2 de julho. Para manter o acesso garantido, depois que você fez isso, é só, pelo menos uma vez por mês, realizar alguma negociação, alguma operação em renda variável. É exclusivo, é estratégico, é imperdível. Essa é a Traders, a corretora do TC, é coisa de outro mundo e, claro, até essa altura, você que opera por alguma corretora e não sei por qual corretora você opera. Ninguém está pedindo para você deixar de operar com uma outra corretora, não se trata disso. O que nós estamos pedindo é que você experimente operar com a Traders e entenda os diferenciais na prática. Se você gostar da experiência, se você gostar do minuto a minuto, isso vai fazer com que você centralize cada vez mais operações aqui na Traders e ajude a espalhar, a divulgar a Traders cada vez mais. É o nosso desejo, dê uma chance, experimente e nos conte o que você achou. 9 horas com 48 minutos, faltando 12 minutos para as 10 da manhã. Mais de 2.600 pessoas com a gente. E eu vou falar uma coisa, viu? 1.450 likes atingidos. Já estamos chegando aos 1.500. A galera aquece os corações com a nossa cobertura. Vamos lá, Coutinho. Você que tem um dos corações mais aquecidos aqui dessa casa, mais aquecidos do TC, traz pra gente agora a leitura do... Claro que sim, senhor Ernesto. Você tá calado aí faz 28 programas. É só elogiar o Coutinho que você sai da toca? Coutinho, vamos falar dos Estados Unidos? Bora. Eu tenho aqui 2 pedidos da audiência. O DXY e os yields de 10 anos. Justamente com o contexto do Big Beautiful Bill. DXY, 97 pontos. Tá de volta, hein? É como se o mercado tivesse com o freio de mão puxado com esse ADP. É aquela desconfiança típica de quem já viu o ADP apontar para uma direção e o payroll para outra em vários momentos. DXY está de volta aos 97 pontos, subir a 0,50, vem o ADP mais fraco, suscita a possibilidade de um Fed com mais espaço para corte de juros. Isso, no entanto, vai se limitando e o DXY volta a subir quase 0,40. Chegou a subir 0,20 só, 0,25 depois do ADP mais fraco. Então tem DXY para você falar e tem os yields de 10, que cotam 4,29% ao ano, uma alta de 5 pontos base. Pois não. Vamos lá, pessoal. No caso do DXY baixista, recordar é viver. Se você der um zoomzão, aí a tragédia anunciada, né? Então Trump tá aqui em cima, na casa de 110,17 e depois disso, ladeira abaixo. Você tem um segundo movimento de baixa traçado neste canal que dá para vocês. Então, ok, sobe no dia de hoje, 9702, mas o objetivo do DXY permanece baixista a 95,41. No caso dos yields de 10 anos,
parou de subir, o que é uma boa notícia, mas ainda lateraliza. Se você pegar de novo, é só dar um zoomzão. Os yields de 10 lateralizados entre 4,12% e 4,59%. A gente não tem figura gráfica, então estamos fazendo um movimento harmônico. Sai do fundo, vai para topo, para fundo, para topo. E agora, para fundo. Então, ainda que não tenha a figura gráfica, sobe no dia de hoje, 4,29%, mas permanece com punho baixista, objetivo 4,12%. Obrigado, Coutinho. 9h50. Agora 2 highlights que nós separamos para essa faixa. O primeiro, Trump diz que Israel concordou com termos para cessar fogo de 60 dias na faixa de Gaza. Trump tem se empenhado para colocar fim a alguns conflitos pelo mundo, porque isso aumentaria o seu capital político, o seu prestígio, e sabemos que a vaidade é um dos principais motores do presidente americano. Não que não seja de presidentes quaisquer que sejam, mas no caso de Trump isso se sobrepõe ainda mais, vocês hão de concordar, não? E ele divulgou isso ontem, mas você conhece também as divulgações do Trump. Elas são erráticas e muitas vezes não encontram respaldo na realidade. O corpo do texto diz: Trump disse que Israel concordou com condições necessárias para um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas em Gaza e instou o grupo palestino a aceitar o acordo. Ele afirmou que a sua administração realizou uma reunião longa e produtiva com Israel sobre Gaza, com o país aceitando as condições. Os catarinos egípcios, que trabalharam muito para ajudar a trazer a paz, entregarão essa proposta final. Espero, pelo bem do Oriente Médio, que o Hamas aceite o acordo, porque não ficará melhor, só ficará pior caso não concorde. Foi o que o Trump disse lá na Truth Social. Os comentários de Trump sobre Gaza surgem depois que a sua administração intermediou um cessar-fogo entre Israel e Irã, após aparentemente destruir as instalações nucleares de Teherã. O cessar-fogo encerrou 12 dias de combates e parecia estar sendo mantido até a noite de terça-feira. E o segundo gancho que a gente separou para essa faixa passa por treta. É o gancho para o Coutinho falar de Tesla. O gancho anterior faz com que ele possa falar do VIX, porque um cessar-fogo de 60 dias lá na região de Gaza, em termos de precificação, não deve mexer tanto com os ativos financeiros, mas em termos de risco é um adicional a menos. E para não ficar ruim a construção, é um elemento a menos, vai? Porque o adicional é a mais, aí você bota o a menos, vai ficar confusa a construção. Então seria um ingrediente a menos no fator de risco. Pode ajudar o VIX em alguma medida a dar uma descalibrada, embora o potencial de precificação da queda de braços Israel e Gaza seja baixo. Já esta aqui vai dar o gancho pro Coutinho falar de Tesla. E olha a treta, é quase programa do Ratinho. Eles se animaram num determinado momento, depois se acalmaram e voltam a se animar de novo. Lembrando que a animação aqui significa nervos à flor da pele. Musk voltou a criticar o pacote endossado por Trump lá no Congresso americano e voltou a falar em criar um novo partido para fazer frente aos republicanos. Aí o Trump não deixou barato, olha aí, ó. Vamos ter que dar uma olhada nisso, diz Trump sobre possibilidade de deportar Musk. Essa declaração aconteceu ontem, no final ainda do programa aqui do Manhã TC News. Não deu tempo da gente repercutir, mas não deixa de ser um gancho, porque os papéis de Tesla, que tombaram 5,34% ontem, não tombaram à toa. Tombaram também em função desse mau humor do Trump com o Musk. E alguém poderá falar assim, tá bom, mas essa deportação aí são palavras ao vento. Obviamente o Trump não vai fazer, realmente é muito improvável que ele faça. Porém, o que ele coloca na prática é uma ameaça para tirar vários dos subsídios que foram concedidos à Tesla de Musk ao longo dos últimos anos. E isso sim abalaria bastante as margens da empresa. Vamos lá, Coutinho, te dei 2 ganchos então. O primeiro pro VIX, o segundo pra Tesla. Vai na ordem que você prefere, informação gráfica é contigo. Vamos lá, pessoal. No caso do VIX, o VIX vai bem, obrigado. Cota 1,730. Se você der uma olhada no gráfico em termos de perspectiva geral, a gente tá lá embaixo, né? O que é bom, apetite a risco. Se você der um zoomzão, aí você traz para o momento presente, o que também é muito bom. O VIX tá praticamente na mínima, tá? O meu próximo suporte, o no 427, pouco provável que vá, porque quando você olha o gráfico, realmente o VIX ele fica realmente nesta região de 17, ou seja, teria que dar uma bela melhorada para a gente ir a 14. No caso de Tesla, o gráfico ruim, a nossa compra foi a 277, tá aqui. O mercado chegou a respeitar essa compra, fez um envelopezinho de alta bonitão, subiu, lateralizou, subiu, e aí depois deu essa azedada. A figura gráfica agora se torna ruim, se torna uma figura de convergência. Quem está comprado nessa região abaixo de 277 ou próximo, ok, mas a tendência ficou ruim. Eventualmente zera e parte para outra, porque eu acho que pagar para ver aqui pode ficar ruim.
9h55, você curtindo aqui a nossa cobertura. E agora eu separei os assuntos mais domésticos para você se ligar. A nossa novela, que é o pano de fundo de Brasília, que cai como uma luva para essa curva de juros dar uma corrigida também e para o próprio dólar não escorregar, como está acontecendo em vários lugares do mundo. A moeda americana agora está até no 0 a 0, meio que esperando a movimentação do à vista. A ver, o ADP ajuda esse dólar a cair e a produção industrial... ela de um lado ajuda, de outro atrapalha. De um lado ajuda porque nós temos um pouco de menos inflação, portanto um pouco mais de fortalecimento da moeda brasileira. Mas de outro atrapalha porque uma produção industrial mais baixa dá argumento para o Banco Central inaugurar um ciclo de corte da Selic mais cedo e, portanto, diminuição do custo de capital no carry trade tende a trazer o dólar mais para cima no Brasil. Mas a primeira parece ser mais forte do que a segunda justificativa. O que está acontecendo com o Brasil em termos de pano de fundo? E é importante a gente organizar isso para você não perder o contexto. Ontem, esta foi a manchete já durante o Manhã TC News. Governo vai recorrer na justiça contra a derrubada do IOF, diz a AGU. Aí a AGU embala da seguinte maneira. Veja bem, Congresso, não é que nós vamos problematizar o fato de vocês terem derrubado o decreto. Não. Nós não temos nada contra vocês. Nós vamos problematizar o fato do nosso decreto ser legítimo, porque ele é. Pelo amor de Deus, a ordem dos fatores não altera o produto. Na prática, o que o governo está fazendo é tacar a pedra e uma risca no gramado, como quem não aceita a postura do Congresso em derrubar o decreto do IOF. Agora, vamos combinar? Pau que bate em Chico, bate em Francisco? Então, se o governo tem o argumento jurídico de dizer que, na prerrogativa do Executivo, pode mandar um decreto para aumentar o IOF, também não existe o argumento jurídico, na mesma seara, de que o IOF é um imposto regulatório e, portanto, não pode ser endereçado para aumento explícito de arrecadação, como a própria Fazenda vocalizou? Então, argumento jurídico por argumento jurídico, vamos ver como é que o Supremo Tribunal Federal vai conduzir o julgamento. Eu sei que o STF tem que agir quando provocado, e está sendo, já foi pelo PSOL, será pela AGU, e eu sei também que tem que se avaliar o mérito da questão. Mas alguém da oposição poderá impetrar uma ação no STF, dizendo então que se de um lado o Executivo tem o direito de mandar um decreto sobre o aumento do IOF, não tem a prerrogativa jurídica para fazer do IOF um imposto arrecadatório como a própria Constituição zela. Então, argumento jurídico por argumento jurídico, o jogo é jogado e não é fácil de jogar não, tá? Tem argumento bom para os dois lados. 9h58, esta foi a nova cena da novela ontem. Aí, sobre isso ainda... líderes da Câmara criticam a ação no STF sobre o IOF e vem declaração de guerra do governo. Tiro no pé. As notícias dão conta, esta já é uma apuração da parte da tarde de ontem, e esta apuração foi encorpando, notícias dão conta de que o Congresso Nacional vai fazer jogo duro com as pautas do governo. 2 para dizer o mínimo. 3, vai, mas 2 em especial. Quais são as pautas que o Congresso pode dar uma atrapalhada para cima do Palácio do Planalto? A primeira, a MP do Haddad para trazer mais linhas de arrecadação a fim de melhorar o cumprimento do arcabouço este ano e, sobretudo, no ano que vem. A segunda, gasto tributário. O Haddad mesmo quer 15 bilhões de arrecadação em cima da revisão e do corte de gastos tributários. Léo, o que são gastos tributários mesmos? A arrecadação da qual o governo abre mão, evitando cobrança das empresas. E de fato, tem algumas que abusam muito disso mesmo, etc. Mas foram benefícios concedidos, em especial durante o governo PT, pasmem, lá no governo Dilma Rousseff. E aí, benefício no Brasil, você sabe como é que é, né? Você entrega fácil, mas não recupera fácil, não. Você entrega muito tranquilamente o benefício. Difícil desconstruí-lo depois, vide Perse. Que é uma vergonha mesmo, né? Um benefício que foi pensado durante a pandemia para um setor que dependia de eventos, pô, legítimo. Aí já não tem mais pandemia há não sei quanto tempo, a aglomeração já está liberada há não sei quanto tempo, e o Perse com toda a dificuldade de deixar de ser realidade. Então, realmente, no Brasil, os benefícios começam pontuais e se tornam rapidamente estruturais. E eu não terminei o raciocínio, hein? Tem uma terceira pauta que o Congresso pode dificultar por parte do Palácio do Planalto. A tal da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Aqui tem um movimento mais difícil para o Congresso conseguir embalar, porque interessa aos deputados e aos senadores saírem na foto dessa isenção.
Mas eles podem dificultar a contrapartida arrecadatória e trazer bomba fiscal para o colo do Palácio do Planalto. Então, de fato, no Brasil, como ele tem sido, o governo Lula apostou alto em apostar ou em avançar com a narrativa do nós contra eles. Para muitos analistas políticos, o governo se vê obrigado a isso para aumentar a competitividade nas eleições de 26. Porque se depender de acenos ao centro e de uma política um pouquinho mais direcional para a direita, Lula não está disposto a fazê-lo. E a essa altura do campeonato vai fazer ajuste fiscal? A essa altura do campeonato? Ah, tá bom, eu acredito. Para a gente fechar essa seara, Haddad pediu para Lira adiar o relatório do projeto sobre o imposto de renda. Segundo o líder do governo, o deputado, o Lira, é relator da proposta de ampliação da isenção para quem ganha até R$5 mil por mês e deve dificultar, essa foto aqui é ótima, né? E deve dificultar a vida do Palácio do Planalto em alguma medida. São alguns dos highlights de hoje. Agora dá uma olhada nessa coluna do Lauro Jardim. Bancada do União se reúne com apoio ao governo em pauta. Está prevista para tarde, ou estava, né? A reunião com a bancada do União Brasil. E uma das pautas na mesa é apoio ao governo. É porque uma ala do partido defende o desembarque. Então, amigos, o pano de fundo é ruim para o Palácio do Planalto. É bem ruim para o Palácio do Planalto. Resta saber se o mercado vai precificar essa piora na relação executivo e legislativo com maior apetite pelo risco, ou se vai fazer diferente, se vai precificar com menor apetite pelo risco. Por enquanto, e eu vou colocar uma ressalva para essa frase, o mercado está precificando o quanto pior para o Lula, melhor para o mercado, porque entende que abre mais espaço para uma eventual mudança de agenda econômico-política. Mas qual que é a ressalva que eu faço? Quem está comprando é gringo. Quem está comprando é gringo. O fluxo que sustenta a bolsa é o fluxo estrangeiro. Será que o gringo ele tá tão atento à agenda eleitoral de 2026 como o doméstico está? E se o doméstico está, por que ele não está comprando ainda? A grande resposta continua sendo Selic a 15% e ainda falta de clareza nos sinais de corte da Selic. Muita atenção nesse aspecto, espero ter contribuído com esse pano de fundo para vocês. São 10 horas com 2 minutos, o Coutinho vai colocar na tela o dólar e o índice, moeda americana R$5,498, é um 0-0 pro dólar, e o Ibovespa futuro está no 0-0. Olha, terreno limpo para o mercado jogar no mercado à vista a partir de agora. Bom, todos preparados? Vamos aos destaques do mercado à vista, as manchetes que vão nos acompanhar ao longo desta cobertura. Hoje são vários os destaques, tem News, tem SLC, Eletrobras também para quem monitora o papel e Vale também vai ser mencionada. Vamos ao primeiro. Mills compra a operação de locação de equipamentos da Next Rental por R$180 milhões. A aquisição reforça a estratégia de crescimento da Mills, amplia sua base instalada e diversifica sua atuação geográfica e setorial. SLC Agrícola conclui compra da Sierentz Agro Brasil por R$738 milhões. O pagamento será feito em 3 parcelas, 60% na data de hoje, 20% em abril de 2026 e mais 20% em abril de 2027. Eletrobras diz que Transnorte Energia e ANEEL caminham para acordo de reequilíbrio. Companhia afirmou que o acordo envolveria a assinatura de um novo aditivo ao contrato de concessão do Leão. Vale reduz projeção de produção de Pelotas para 2025. Companhia informou que o ajuste acontece em função das condições do mercado de Pelotas. 10h04 e o mercado à vista já é realidade. Seguro Ibov, máxima intradiária 0,15 de alta, 139.764 pontos. O Coutinho fala, pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. No caso, o índice lado esquerdo, 0-0, não consegue de forma nenhuma romper esse 142,080. O envelope de alta está traçado, mas o índice não traciona. Dólar lateralizado, também não consegue romper R$5,505. Tem uma linhazinha bem fininha, R$5,491. Outro envelope de alta. O dólar igualmente não consegue sair do lugar. Gabriel Junqueira na ponta da conexão.
Vai trazer... Ah, não, o Gabriel Junqueira não está na ponta da conexão. Porque o Gabriel Junqueira hoje está estudante. Vamos mandar uma salva de palmas para o Gabriel Junqueira, ele está fazendo um curso. Então, Gabriel Junqueira, capricha, hein? Nota 10. Não queremos menos que 10. Foi engraçado isso. Eu vou falar do Gabriel Junqueira, o Leozinho lá. Aí a Camila Nascimento, pelo amor de Deus, não tem Gabriel. É verdade. Eu me emocionei. Ó, passamos dos 1.500 likes. E você capricha no seu like aí do outro lado pra gente já bater os 1.600. Eu quero 1.700. 1.700 já me deixa feliz demais. O Coutinho já puxou o sarrafo aqui pra 2.000 likes. Vai com calma, Coutinho. Nesse inverno ainda tá bom. Pro Aô Matheus, pro Dinheiro KKBR, para o Evaldo Paula de Castro. Like saindo do forno. Viu quentinho esse like então, hein, Evaldo? Um abraço para o Ike Grafista. Valesca tentando romper o topo anterior. Olha só, tem quem chame Vale de Wagner, tem quem chame Vale de Valesca. Fica a gosto do freguês. A Camila Nascimento traz pra gente os destaques corporativos com a análise gráfica do Coutinho em complemento. Vamos para a primeira. Bom, nós dissemos aqui que Mills comprou a operação de locação de equipamentos da Next Rental e pagou 180 milhões de reais. Quais os detalhes dessa história, Cá? Vamos então para mais detalhes. Com essa matéria do Infomoney, a Mills comunicou que sua subsidiária integral celebrou o contrato para adquirir a operação de locação de equipamentos da Next Rental, subsidiária do Grupo PESA da Paraná Equipamentos. A transação inclui 100% de cotas da linha amarela Rental, cerca de 738 equipamentos com acessórios e os respectivos contratos, excluindo-se o endividamento, Léo. E aí, Coutinho, vamos lá pro gráfico? Vamos lá, peraí que eu tô... confirma pra mim, por gentileza, o ticker, porque... MILS3, repita, Maria, Igor, Leonardo, Sebastião, 3. Perdão. Vamos lá, lindinho, ó. Mills tá na tela. Agora sim, quem sabe faz ao vivo e pergunta ao vivo. 11h31. Isso é o que cota Mills num belo de um canal de alta. Quando você tira um pouquinho do zoom, olha só, bateu 10,71, lateralizou, desacelera em 11,33. Objetivo desse cara, 12,34. Comprada, bem comprados. Atento a eventual desaceleração no 11,33, faz leve correção para a posterior alta. Quem está comprado eventualmente não quer pagar a correção call stop, caso contrário, monitora para eventual objetivo 1234. SLC Agrícola é o próximo destaque de Camila Nascimento, pois não, Cá? A SLC Agrícola concluiu a compra da Cientes Agro Brasil. E a companhia informou que foram cumpridas as condições precedentes para a aquisição de 100% por meio de sua subsidiária integral por 135 milhões de dólares, equivalente a 738 milhões de reais, valor que está sujeito a ajustes após a editoria. O pagamento vai ser feito em 3 parcelas, a primeira delas na data de hoje, um pagamento de 60%, depois 20% em abril e mais 20% em abril de 2027, Léo. E aí, Coutinho, olha, quando a gente olha para a SLC Agrícola, nós temos alguns contribuidores que monitoram meio que na unha esse papel. O Gabriel Junqueira é um deles e o próprio Beida. O Beida vive falando de SLC, tentando oportunidade de entrada. Você vê que o gráfico de SLC ele é um pouquinho confuso assim para mim, né? Se você pega o longo prazo, ele tá bastante lateralizado, se a gente for mais abrangente na leitura. Nota, por exemplo, aqui você está enxergando 2023. A máxima do papel em 2023, R$ 21,08. Segundo semestre de 23, todo o ano de 24. O ano de 25, um leve upside, já voltou a 17. Então assim, o papel ele não consegue deslocar, o papel transita nessa faixa. Cota R$ 17,85, envelope de baixa já cravado. O objetivo desse cara, 16,54. O Ike Grafista, ele trouxe um complemento legal pra gente pensar Mills. Ele resumiu aqui, não é o modelo de atuação da empresa. Mills faz locação de equipamentos para construção civil. Então, quer queira, quer não, a força da construção civil e um ciclo econômico que favoreça mais a construção civil necessariamente vai contratar uma força maior também de Mills, já que ela loca equipamentos para viabilizar estas construções. Que sempre com os complementos precisos. O Investflix, bom dia! Deus abençoe o nosso dia. Amém, Investflix. Obrigado por estar com a gente, queridão. Ele é membro do YouTube do TC. Tamo junto. O Éder MM, Mr. M, está aqui dizendo 60 é logo ali. 60 é logo ali? Estaria falando do quê? De Vale? Vale neste momento, amigos,
sobe 1,12% e está de volta praticamente aos R$ 54,00, hein? Inclusive eu já tenho condição de fazer a leitura das Blue Chips como um todo. E depois tem a Camila Nascimento falando de outros 2 papéis aqui, Eletrobras e Vale. Então vamos lá, Ambev sobe 0,30, vamos para o setor financeiro. B3, 0,80 de alta. Banco do Brasil, 0,30 de queda. Banco Bradesco, cai 0,7. Itaú, cai 0,38. Santander, 0,43. Opa! Todos os bancões realizando. É o rotation. Será? Setor financeiro praticamente único é o que cai aqui. Único que cai. Quarteto de Ferro hoje está brilhando. Informação da Bloomberg de mais cedo, nós trouxemos no nosso Morning Call. A China acena para reduzir a capacidade de oferta do minério de ferro e do aço. E isso eleva a tonelada da commodity em Singapura e em Dalian. E ajuda CSN a subir 3%, Gerdau 2%, Usiminas 2,5% e Vale 1,26%. O Quarteto de Ferro ajudando o Ibov. Eletrobras no 0-0. Embraer sobe 0,11 a R$ 80,50. Está descansando um pouquinho o Embraer. E que descanso, hein? Não é nem realização. Descansa parada no 0-0 Embraer. Magalu caindo 0,50 a 9,66. Petrobras subindo 0,55. Depois tem Suzano subindo 1% a 51,35. E VEG avançando 0,80 a 42,85. É assim que nós estamos. Coutinho, outra vez Coutinho. Vamos para o gráfico do Ibov e para o gráfico do índice de novo. O Ibovespa subindo 0,25, dá uma afirmada. E o dólar futuro avançando 0,08, ainda no 0-0. É você. Olha, pessoal, com relação ao Ibov, eu quero chamar a atenção nessa formação gráfica aqui, ó. Sobe menos. Agora, ok, o candle está aberto, mas atenção, sobe menos. Então, desaceleração. Cota 139.905, embaixo de uma resistência a 140.380. Então sobe menos, é o famoso vira-cai. Então o Ibov desacelera. Atento quem está se posicionando em termos de swing trade para o final dessa semana e início da próxima, que você tem aqui uma resistência importante do Ibov a ser vista. No caso do índice futuro, seu lado esquerdo, sobe, lateraliza, sobe, permanece restrito abaixo dessa região do 142,080, por enquanto no 0-0. Valeu, Coutinho. Cá, dá tempo de pagar os 2 destaques corporativos que havíamos separado. Eletrobras e Vale no nosso radar. Elet3 chegando na área. E por quê? No caso de Eletrobras, porque a companhia diz que Transnorte Energia e ANEEL caminham para um acordo de reequilíbrio. Que acordo é esse, hein, Cá? Pois não. Em comunicado, a Eletrobras afirmou que o acordo envolveria a assinatura de um novo aditivo ao contrato de concessão do Linhão para alterar o prazo de operação comercial da obra e a receita anual permitida a ser paga à concessionária. Esse acordo ele vai permitir um reequilíbrio nessa concessão da transmissão Manaus-Boa Vista, Léo. E aí, Coutinho, Elet3, para muita gente, é uma companhia elétrica que, apesar de ter sido privatizada, ainda está muito amarrada em termos de dinâmica de preço, frente ao valor que pode atingir. O Luciano Costa, que é um dos maiores especialistas do setor de energia e que trabalha aqui com a gente, tem dito muito isso, que em termos de assimetria, a Eletrobras é certamente a das grandes do setor que mais apresenta assimetria. O papel, graficamente, começa a reagir, porque o que eu estou vendo aí é um canal de baixa. Um canalzão de baixo, ativo cota R$ 40,44. Você vê que ele tem, além de um canal de baixa, um movimento bem errático, né? Ou seja, ele cai, depois ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe, ou seja, não são movimentos em V, e sim movimentos menos angulares. De qualquer forma, baixista, está testando agora essa resistência a R$ 40,67, probabilidade de alta é baixa. O objetivo de Elet3 é R$ 38,31. 10h14, vamos fechar aqui os highlights corporativos com Vale, que está reduzindo a projeção de produção de Pelotas para 2025. Pois não, Cá? O ajuste acontece por funções das condições do mercado de Pelotas. Segundo a companhia, a estimativa agora é de produção de 31 a 35 milhões de toneladas de aglomerados, que incluem Pelotas e briquetes de minério de ferro, contra a projeção anterior, que era de 38 a 42 milhões de toneladas. Por conta desse ajuste, a companhia decidiu antecipar manutenções preventivas da usina de pelotização de São Luís durante o terceiro trimestre, paralisando a produção por esse período, Léo. Olha, Wagner para alguns, Valesca para outros, Vale para os clássicos.
Beijinho no ombro pra quem viu Vale a R$49 e falou, vem aí os 45. Não é assim não. Valem R$54 praticamente. Coutinho, a gente tem uma quebra do canal de baixo no caso de Vale. É um bom ponto de entrada a partir de agora? Não, Léo, olha só, por que eu não gosto, tá? Valecita bateu aqui a R$48, próximo, 49, né? 48 é a minha linha. E aí começou a subir e eu tô fazendo paralelismo com Abril 25. Então assim, subiu, lateralizou e aí caiu. Quando sobe sem figura gráfica, que é aqui do seu lado esquerdo. Quando eu vou pro lado direito, é praticamente a mesma coisa. Então assim, quem comprou, ok, extremamente bem comprado, era uma compra especulativa sob suporte que foi indo. Aqui fez um envelopezinho, o canal, como você bem comenta, já foi, já tá para trás, já posso apagar, apagado está. Então assim, Vale sobe sem uma figura gráfica de alta que comporta, ou seja, o ativo simplesmente começou a ter fluxo e começou a subir. O ativo cota 5429, seu próximo objetivo 5567. Eu, pessoalmente, não gosto de entrar comprado quando eu não tenho uma figura de cunho altista, né? O que eu tive aqui foi uma compra especulativa sob suporte, que o pessoal que comprou se deu super bem. Minha recomendação, coloca o stop, vai empurrando o papel para cima, não tem o objetivo, em função de não ter figura, o objetivo passa a ser simplesmente essa resistência no 5567. Temos 10 horas com 16 minutos. Atenção, Tesla está subindo ainda no pré-mercado americano 5%. Praticamente fechando o gap deixado pela companhia ontem. Ontem nós tivemos uma queda de 5,34%, agora uma alta de 4,6%. A Camila Nascimento foi fazer uma investigação no paralelo aqui. Nós não tivemos nenhuma grande novidade. O que há, de um lado, uma eventual acomodação que o mercado promove a partir da diminuição dos ruídos entre Musk e Trump. E a divulgação dos resultados trimestrais que vai sair. E engraçado, né? Ontem os analistas que a gente consultou estavam com expectativas baixas para essas respostas industriais, para essas vendas industriais de Tesla. Mas como o papel caiu quase 6%, cara, pode ser que o mercado olhe e fale assim, bom, mesmo que venham ruins os números das vendas trimestrais, o desconto já basta. Deixa eu comprar um pouquinho, o papel está subindo 5%, ou pode ser simplesmente uma correção em termos de preço. Cara, o que a tua apuração traz em relação a outros detalhes para a gente pensar TSLA? Foram divulgados, então, dados de vendas da Tesla na China. As vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla em junho aumentaram 0,8% na comparação ano a ano. Esse é o primeiro aumento em 9 meses. Então, esse é um dado referente ao mês de junho. Quando a gente olha para o segundo trimestre, as vendas da Tesla feitas na China recuaram quase 6,8% na comparação ano a ano. É a terceira queda consecutiva. Então, só para reforçar, as vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla em junho subiram 0,8%, mas no segundo trimestre caíram quase 7%, Léo. Muito bem, e o Coutinho vai trazer pra gente a leitura gráfica de Tesla. Coutinho, o que é que você tá achando, hein? Houve um gap formado ontem e esse gap, ele neste momento, segundo o pré-mercado americano, está sendo fechado. Traz pra gente o seu olhar. Vamos lá, pessoal, olha só. Tesla, como eu comentei, tem essa lateralização 277,367. Você tinha um belo pivô de alta que acabou sendo preterido no meio do caminho. Tesla lateraliza. O upside de 5% te leva a essa região de 312 que não vai fazer grande diferença em termos de figura gráfica. A Tesla permanece lateralizado, nosso call de entrada $277, e o que eu comentei, eventualmente quem se sente desconfortável, ok, zera, se cair ou se subir, eu não tenho figura gráfica que me dá a direção, então ok, pré-mercado pelo menos me joga para cima no início, mas o contexto inteiro é ruim, então fica a critério. Se você eventualmente quiser rotacionar, zera, manda para outro papel, você entender que ainda vale a pena, ok, permanece, mas de novo, permanece com esse viés ruim. Muito bem. Sabe o que a gente vai fazer agora? Índice dólar na tela, porque o Ibovespa tá brigando por um 0 a 0. Sobe 0,13% agora. Tá um pouquinho amarrada a dinâmica do Ibov, mas vamos combinar, hein? Próximo às máximas históricas. E o dólar subindo 0,11, R$5,499. Fica abaixo dos 5,50 dólar. Ajuda. O Miguel quer ir para a Disney. E o papai do ano, Leonardo Pinheiro, quer viabilizar o sonho. Fica aí, abaixo dos 5,50. TC News, seu resultado é nossa marca.
Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 10h20, e a guitarra vai cantar. Central TC Investimentos, Guto Cerávolo, tem assimetria e tem montagem de posição com head e opções. É você, Guto, bem-vindo. Bom dia a todos, vamos lá. Petrobras, turma, olha só, fez aqui um pequeno topo nessa região, voltou, testou esse suporte, segurou mais uma vez, rompeu, testa de novo essa região de suporte. Eu estou falando aqui na região de 31,25, tá? E aí o que eu quero fazer? Né? Tá travado o papel, eu quero montar uma operação que se beneficia, né, exatamente desse range, né, que está paradão. E uma operação boa, que eu sempre falo com vocês aqui, é a operação de financiamento. Né? O que é o financiamento? Você compra ação e vende opção de compra. Né? Se você vende a opção, você tem a obrigação de quê? De vender no strike. Então vamos entender um pouquinho melhor. Nesse exato momento, Petro a 31,68, estou falando da opção de compra, Petro H300. Detalhe aqui, ó, compra e vende a mesma quantidade, né? Quem vender, né, essa call vai ter que entregar a ação a que preço? A 29,23. Poxa, é o strike. Só que o meu custo, olha lá, ó, tá bem abaixo daquele suportão, a 28,46. Nesse exato momento, o que acontece? Se o meu custo está aqui, né, e eu tenho o meu strike, eu vou ter que entregar esse preço, eu tenho uma taxa de financiamento de 2,74. Que é isso? É a variação do meu custo para o preço do meu strike. Em compensação, olha lá, a proteção que o derivativo dá para a gente. 10% de proteção. Então, uma excelente operação. Lembrando que essa operação para o dia 15/8, estamos falando de 32 dias úteis. Beleza? Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Ô idiota! Putz! Não é que você não tenha talento. Não abre um livro, passa o dia todo no grupo falando de futebol. Não reclame quando a vida esfregar sua cara no muro chapiscado, hein? Ô, louco. Olha como ele vem. Nesse frio ainda. De novo, Guto. A habilidade nasce do esforço repetido, não do talento. O verdadeiro vencedor não espera o dom, ele cultiva a disciplina. Um beijo no coração. Às 10h23. Para mais de 2.700 pessoas. E como vocês são feras, nós já temos 1.590 likes. Os 1.600 moram ali. Contamos com vocês. Daqui a pouquinho tem a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. E olha a receita do chat aqui com a inflação do Serjão. Tá maravilhosa, hein? Almoço hoje tá na conta do Coutinho. Meus amigos, vamos fazer o seguinte. 2 pedidos da audiência casam com os destaques das variações do Ibov. Nós estamos vendo uma realização mais forte do setor financeiro, com especial peso para Santander, Sambi 11. E aí vem a pergunta do Flávio, que diz que em cima de um relatório de recomendação de compra, encarteirou Santander, ele ainda está no lucro, ele pagou 27, ele falou, ó, tá em 29,83. Mas ele está um pouco preocupado com essa queda mais forte de Santander. A Unity cota agora 29,83. O gráfico diz o quê, Coutinho? Santander, você tem um longo envelopão de alta, né? Então sobe, longa lateralização para posterior alta. O ativo tem que destravar a R$ 30,68. O seu objetivo primário é R$ 34,03. A lateralização ela é ruim. A má notícia é que Santander pode ir a 2,861 e assim, ou mesmo assim, ainda estar no viés de alta. O ativo cota 2,987, está praticamente no meio do caminho. A formação fica um pouquinho desfavorável. 10h24, valeu, Coutinho. E aí um outro destaque, esse é positivo. Quarteto de Ferro tá voando.
E Vale já chega a 1,65% de avanço. Mas se tem uma variação percentual que está se destacando mais, é CSN, Coutinho. O papel está em R$ 7,75, uma alta de 3,20%. Agora, entre as blue chips, o que eu vejo é uma queda de braços maior entre o vermelho e o verde, tá? O vermelho ele vai começando a pintar aqui a maior parte dos papéis. Nós temos ainda um 50-50, tá bem dividido, só que é o quarteto de ferro que tá dando pontos pro Ibov. Essa sustentação do Ibovespa, que acaba de ser perdido, o Ibov tá no 0-0, o Trio Los Angeles tá pra cantar, hein? O Ibov ameaçando a virada. É que o quarteto de ferro vai dando suporte, vai dando segurança pro Ibov. Ó, virou 0,01% de baixa, o Ibovespa agora no terreno negativo. Não fosse Vale, só Vale entregando aqui mais de 150 pontos pro Ibov, com essa alta de quase 1,6%, nós teríamos um dia de correção um pouquinho maior pro Ibov, é o que tudo indica. O que o gráfico do CSN tá dizendo, Coutinho? Olha só, Léo, CSN, ela é baixista. A CSN ficou nessa expansão do FIBO a R$ 7,36, ela bateu e aí encontrou suporte nela e agora faz um leve movimento de correção. A CSN é toda baixista, ela tem uma resistência agora a R$ 7,99 para posterior queda. Então quem está comprado se beneficia do movimento nos últimos 5 dias úteis, mas a tendência macro do papel é baixista. E aqui é a mesma operação de Vale, é uma compra na parte inferior do gráfico, tudo sob controle, não tem figura gráfica, ela passa a ser uma compra especulativa, ou seja, uma compra que traz mais risco. Quem entender ok, é a mesma função de Vale. Se o papel disparar, subir sem uma figura que o suporte, é colocando stop e segurando a manutenção de alta do ativo. 10h26. Olha aqui o Gabriel Pasqualini. Valeta neles! Também o Jailson Mendes aprendendo aqui. Obrigado. Pô, Jailson, que legal. Obrigado, meu irmão. Valeu por compartilhar o teu aprendizado com a gente. O trader perdedor compulsivo. Que isso, garotinho? Não, muda esse perfil aí. Mindset. Léo Marçal. Faz o L de Léo Marçal. Quem tá aqui, ó, Ulisses Berberi. Também tá na área. Arro é uma querida. Ela manda cada uma aqui no chat. Quer ver? Teve uma que eu separei pra ler e escapou. Arro falando de Vale. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ela, ó, aqui, ó. Vale é um ativo obscuro, cujas negociações são feitas de madrugada, na surdina, por um tal Dalian. Prefiro uma ação mais direta. Olha que figura. Ê, valeu. Um beijo na Rô. O Day Holder também está por aqui. Quem mais? Ó, o Jorge Piva, o Éder MM, o Henrique Coelho. Bom dia, abri a conta da TC, já fiz minha primeira operação. Aê! Salva de palmas para o glorioso Henrique. Ele diz que por alguma razão não está conseguindo destravar alguma plataforma, algum benefício. Não tem problema, Henrique. Escreve pra gente agora aqui no WhatsApp, que a gente te passa para o atendimento, tá bom? Valeu, meu parceiro. E o Diego tá falando de Klabin. Pra gente fechar aqui antes da abertura do Avista, ele diz assim: Leozinho, alguma notícia de Klabin tá subindo bem hoje. Vamos começar com o gráfico. Capricha, Coutinho, é você. Vamos lá, pessoal. No caso de Klabin, quando você dá um zoomzão no papel e pega a perspectiva geral, é aquilo, né? Klabin baixista, lateralizado em região de compra, sem figura gráfica de compra. Klabin sobe 3,5%. Klabin tem um ponto de venda a 18,93. O ativo cota 19,10. Então quem está comprado, por favor, atento. Figura gráfica, ela é baixista. Então se eventualmente você está curtindo essa alta dos últimos 7 dias úteis, só por favor, coloca algum tipo de mecanismo de proteção abaixo de 18,93, porque é um ponto de inflexão. Se for estopado, se cair, for estopado, vai ser estopado na máxima do movimento. Se subir, beleza, tudo sob controle. Seu objetivo passa a ser 19,85. 10h28, vamos lá que a gente tem vários highlights aqui, tá, pessoal? Primeiro, Bradesco elevou Klabin a top pick do setor. Camila Nascimento. Depois de Klabin recuar 20% no ano, enquanto o Ibovespa registrou alta de mais de 15%, o Bradesco acredita que a ação ficou subvalorizada e esquecida e que por isso é hora de comprar Klabin. O banco elegeu Klabin como a sua top pick no setor de materiais básicos, elevando a recomendação para o papel de neutra para compra e subiu o preço-alvo para R$ 25,00, um upside de 36% em relação ao fechamento de ontem. Então, Bradesco elevando Klabin de neutra para compra, preço-alvo de R$ 25,00, Léo. Durante a cobertura do mercado à vista nos Estados Unidos, para qual a gente está indo agora, tem layoff de Microsoft. Ela enxugou o quadro de pessoal em função
de inteligência artificial e da substituição de inteligência artificial. Nós vamos contar essa história. E os resultados de Tesla. Nós temos os números relacionados às vendas trimestrais. Tudo isso assim que o mercado à vista americano abrir. Aqui no Brasil, o Ibovespa vai renovando. Eu ia dizer a mínima, porque chegou a tocá-la nos 139.444 pontos. Mas agora está em 139.562, bateu rápido e voltou, 0-0, o Ibov está no 0-0. Vamos ver se a abertura do mercado à vista americano ajuda a contratar um direcional mais claro. Nas blue chips, maiores quedas, B3 e Santander. Santander está caindo 2%, você atendeu há pouco o Flávio, né, que tinha perguntado lá no chat. Então, Santander intensificando o recuo. Agora, no oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo. E a referência quando se fala em mini contratos, vem aí a abertura do à vista na terra do Tio Sam. O Tinho é legal, ele é sensacional. O Coutinho é bem legal, ele é sensacional. Não? Amei. Gostou? Amei. Essa é uma homenagem que eu faço. Qual homenagem você faz para este programa? Para mim, nenhuma. Eu vivo te homenageando. Claro. Leonardo. Se você quer empatar, canta uma música para mim em japonês. Não precisa. Você lembra do Parnasso? Parnasso? Você não lembra do Parnasso? Ah, verdade. Ah, tá bom então. Não, só pra saber se você lembrava das coisas que eu faço por você. Tem razão. Tá, você desculpa, tá? Tá tudo igual. Tá bom, então é meu último dia aqui hoje mesmo, Que? né? Então... Não, de jeito nenhum. Não, nem que você queira. A gente vai buscar. Então, ó, às 10h31, especialmente para o Reginaldo Vitor, pro Guga, pro Alan Harrison, pro Flashboy Scalper, Dali Garotinho, pro Ronaldes, pro Vladimir Sicali e pro Augusto Nicheli. Tá na tela, DXY avançando 0,44%. Ó, sabe o que o mercado americano fez com o ADP? Desprezou o ADP. Olhou pro ADP e falou, quer saber? Vamos esperar o payroll. O ADP veio mais fraco. Num primeiro momento o DXY passou a subir muito menos, porque a leitura de fechamento de mais de 30 mil vagas suscitava espaço para o Fed manejar eventualmente corte de juros. Mas o mercado não está comprando o ADP como chegou a comprar num primeiro momento, tá? O DXY voltou a avançar, 0,43% de ganho. Olha o VIX avançando 2,67%, isso não estava acontecendo, passou a estar. E a curva americana, os yields de 2 chegaram a virar. Em linha com o destaque que eu fiz para narrar o DXY, olha os yields de 2 voltando para o terreno positivo. Um pontinho base a mais nos prêmios, 3,78% é o retorno médio anualizado. Os yields de 10 pedem 5 pontos base e meio a mais nos prêmios, a 4,29% ao ano. E os de 30 têm quase 8 pontos base a mais, a 4,83%. Vamos com a Camila Nascimento, ela sabe tudo e traz pra gente Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, é você, cá. Enquanto você do outro lado aí vai deixando o seu like em inglês. Capricha, cá. O S&P caiu 0,06% na abertura do mercado aos 6.193 pontos. Dow Jones recuou 0,20% aos 44.406 pontos e Nasdaq sobe 0,08% aos 20.215 pontos, enquanto o Russell 2000 cai 0,04%, já perto da estabilidade também, aos 2.196 pontos. Léo. Valeu, Cá. Bom, em relação às 7 magníficas, Tesla já perdeu boa parte do fôlego, hein? Chegou a subir 6% no pré-mercado americano, agora sobe 2,9%. Ainda assim, busca recuperação, $309. Nvidia está subindo 0,67%, Microsoft cai 0,4%, Meta cai 0,14%, Google 0,28%, Amazon 0,36%, Apple 0,99% de alta. As exceções estão com Tesla, Nvidia e Apple acenando para os $210. Sofreu pra caramba no 199, 200, 199. Apple dá uma arrancada, sobe 1% e já tá acenando para os $210.
Coutinho, com você, gráficos do mercado lá nos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. Mercado misto lá fora, olha só. Você olha Dow Jones, por exemplo, bem obrigado, 44.450, já saindo dessa resistência no 44. Já na contramão, você olha, por exemplo, S&P 500 não conseguindo se desvencilhar dessa resistência à parte superior do canal, assim como o Nasdaq também não consegue se desvencilhar da resistência à parte superior do canal. Então o Dow Jones vai bem, desaceleram S&P e Nasdaq, o Russell 2000, mais atrasado, permanece dentro do canal. Ainda sim, o outlook geral ele é altista, mas você vê sim uma certa redução nos últimos 3 dias úteis. Vamos fazer o seguinte, Coutinho. A Camila separou notícias de Tesla e de Microsoft. Presta atenção para você não deixar escapar nenhum detalhe. Vamos começar com Microsoft. A Microsoft declarou um layoff. Ela enxugou o quadro de pessoal. Vamos saber quantas pessoas acabaram sendo demitidas. É sempre uma notícia muito ruim, né? Muito negativa para as pessoas, para a renda dessas pessoas, para as famílias dessas pessoas. E o argumento utilizado é que as funções elas podem ser substituídas por tecnologia e por inteligência artificial. E embora seja um diagnóstico dramático e negativo para quem obviamente perde o emprego, é um diagnóstico que deve ser cada vez mais comum. O mundo precisa se preparar, nós precisamos nos preparar para cada vez mais manchetes como essa. É a vida como ela é e tende a ser cada vez mais. Cara, quais os detalhes? O que a Microsoft divulgou? Pois não. Uma apuração da Bloomberg que diz que muito em breve a Microsoft deve anunciar um corte de 9 mil funcionários. Essa seria a segunda parte de uma série de demissões que a Microsoft planeja fazer. Seria uma segunda rodada do layoff, então, que vem sendo planejado e estudado pela Microsoft, Léo. Vamos lá, então. É importante a estrutura aqui, né, da informação. Portanto, é um estudo, certo? Que a gente está falando. A gente está falando de um movimento possível, potencial, que não nos surpreenderia caso concretizado fosse pelas razões que eu aleguei aqui. Coutinho, vamos pro gráfico. Eu só quero aproveitar para mandar um super beijo para a Luzamir Coutinho, que é a senhora mãe do Coutinho, a quem eu agradeço por ter colocado no mundo esta figura que está aqui na nossa bancada. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Microsoft na tela. Objetivo de Microsoft, $524,94. Em amarelo, traçado um fractal, ou seja, peguei a parte superior do fibo e coloquei um fibo dentro para enxergar, no caso aqui, resistências. Você vê que Microsoft respeita a terceira resistência, 498, dá uma leve desacelerada. Essa desacelerada ela é pequena, incipiente, Microsoft segue altista, o candle de hoje, até porque a abertura do mercado é muito pouco, não muda em absolutamente nada, Microsoft cai 1,20%, mantém $524. 10 horas 37 minutos, obrigado ao Super Coutinho, ao vivo com a gente aqui. Agora Tesla tá no radar. Tesla! E aí, você especulou em Tesla? Fala a verdade pro tio Léo, não mente, vai. Você especulou Tesla? Você viu essa queda de ontem e falou o quê? Agora que eu encho a mão em Tesla. Tesla chegou a bater $294 em alguns momentos ontem. E já está em $310 praticamente, sobe 2,9. A cá tem mais informações. Vamos então para os dados operacionais de Tesla. A companhia entregou no segundo trimestre 384 mil veículos, levemente abaixo do previsto, que era de 389 mil. A produção de veículos no período ficou em 410 mil, superando o consenso de produção de 400 mil veículos. Já a produção do Model Y ficou em 396 mil, levemente acima do consenso de 383 mil. A entrega de outros modelos ficou em 13.499 veículos, aliás, levemente abaixo do consenso de 13.600 veículos, Léo. Vamos lá, Coutinho, pro gráfico de Tesla, você já visitou 2 vezes praticamente. Esses números, o que mais chamou a atenção na tua informação, cara, é que foram números levemente abaixo do que se previa. Não é um número escandalosamente mais negativo, né? Vamos lá, e depois tem Vamo 3, a gente vai fazer a repercussão aqui no mercado local. Vamo 3 está sendo muito pedida pelo nosso time, porque o Ike grafista categórico como disse, Vamo 3 está flertando com o abismo. Vamo 3, que chegou a dar uma boa surfada nas especulações da vida com o eventual corte da Selic, chegou a 4 e quase R$5, já está em 4,2 e a mínima foi 3,98. Tem gente falando aqui, ó, o Rafa Sampaio. Pegou aí? Rafa
Sampaio. Ele disse, no valor de R$ 3,99 eu enchi o carrinho. Então daqui a pouquinho tem Vamos 3, vamos entregar a análise cruzando a abertura americana com o Brasil. Agora, a pergunta que não quer calar, você desenhou aí, esse é o glorioso caixote? Não, eu só coloquei aqui uma marquinha, eu reforcei o canal, né? Então assim, Tesla lateralizada, aí eu peguei, só quis reforçar um canal de alta, e aí marquei em amarelo o ponto a ser observado, porque quando você olha para Tesla, você vê que Tesla, ela bateu nessa parte inferior do canal e repicou. Então assim, é um respiro, porque se Tesla não sobe, respeitando o canal de alta, Tesla lateraliza, e aí a gente entra naquela seara que a gente já conhece, cuja oportunidade de capital, perda de tempo, etc. Então assim, Tesla dá uma respirada, mas de novo, não muda nada tudo aquilo que eu falei. Papel disfuncional, formação gráfica ruim, a critério quem quiser zerar e rotacionar o papel. 10h40. Olha aqui, antes, enquanto você já prepara Vamos 3, deixa eu cruzar primeiro com a abertura do à vista americano, o nosso dia a dia, minuto a minuto aqui do doméstico. O dólar, depois dessa abertura do à vista, está avançando 0,07, R$ 5,497. O Ibovespa recua 0,20. Nós temos 139.263 pontos. Olha, o quarteto de ferro tá sobrando. Segura, Vale! Vale 2,5% de avanço, R$ 54,71. É assim que nós estamos. Aí eu vou agora para... Deixa eu ver se tem algum outro destaque. Bom, CSN que a gente falou, Coutinho, já tá subindo 5% praticamente. Volta lá. Gerdau na máxima intradiária. Olha, é quarteto de ferro na veia. Leozinho, eu não entendi. Teve algum gancho? Teve. Nós pagamos aqui no nosso Morning Call. Ah, Morning Call. Uau, Morning Call. Nossa primeira faixa aqui do Manhã TC News. Informação da Bloomberg. A China estaria disposta a reduzir a sua capacidade ociosa a fim de elevar o preço do ferro e do aço, equilibrando melhor o mercado. Então, essa é a informação. A China tem uma capacidade violenta de produzir ou de refinar o minério de ferro para transformá-lo em aço e estaria disposta a diminuir, a enxugar essa capacidade de geração de oferta, ajustando, portanto, para cima o preço da commodity em si. E vou te falar, em Santander, a gente foi nos papéis certos hoje. Santander não para de renovar mínimas, já chega a 2,61% de queda, mínima intradiária 29,50. Bom, vamos lá, o que você aprontou aí, ó? Vale CSN, Coutinho? Coloquei Vale para poder mostrar, então Vale repica na região dos 48, foi subindo, 54,62. Objetivo 5567, CSN, atenção por favor, baixista. CSN tem uma resistência na casa de R$8, o ativo cota 7,88, CSN baixista, por favor, stop. Olha como é bacana, metas factíveis. Já estamos com 1.693 likes. Antes das 11 da manhã, vem aí os 1.700. Você que ainda não likeou pode ser o responsável, junto aos outros 1.692 telespectadores, para nós erguermos o troféu. Mas você é guloso, vem com sede ao pote, pediu 2.000 likes. Você quer um banquete, também não é assim, não é pastelaria. Como é que fala? Homens de pouca fé. Não, que isso, eu tenho muita fé. Homens de pouca fé. Então você acha que vamos bater 2.000 likes até o final do programa. Que é isso? Só ter fé. 2.000 likes. E olha que eu tô sendo comedido. Então aproveita essa trilha e convoca no ritmo da fé o like da galera. Pessoal, vamos lá, que agora virou desafio. Você sabe que quando vira desafio, a gente tem que parar o programa, né? Então, por favor, se você não se importar, são 10h43, o programa vai até as 12 horas, né? 12 horas, inclusive, eu volto. 2.000, lá nós vamos começar o almoço de negócios Com 2.000. 2.000 likes. Bom, eu sou um homem de fé. E se você está falando, eu vou acreditar. 1.750, nós já temos. 250 likes até o meio-dia. Tá bom, Homens de pouca fé. tá bom, tá bom. Este é o Coutinho, às 10h43. Por falar em fé, o que vai acontecer com o Vamos? Vamos 3, vai lá, Coutinho. Olha só, eu vi aí que o nosso telespectador falou que encheu o carrinho em Vamos. A 13,99. Eu teria cuidado. Vamos dar uma olhada no gráfico. Olha só o gráfico de Vamos. Gráfico de Vamos lateralizado, com viés baixista. O ativo cota R$ 4,03. O objetivo de Vamos R$ 3,54.
eu teria cuidado, tá bom? Por favor, aí coloca um stop, se tudo der errado, pode te machucar. Você tem uma queda boa aí de 4 a 3,50. 10 horas 44 minutos, muito cuidado, canal de baixa claro para Vamos 3. Vá com proteção, trader do meu Brasil, porque tá uma pegada de baixa clara para Vamos 3. O trade de Vamos é corte de juros, não é? E uma melhoria, um alívio na sua estrutura de capital bastante endividada. Para o André Moda, para o Pedro Henrique Batista, para o César Munhoz e para o Anderson Rocha, aquele muito obrigado, tamo junto. No oferecimento de CME, você curtiu a abertura do mercado à vista dos Estados Unidos, que segue contratando, cara, você pode até enfatizar, uma pegada de alta para alguns índices acionários, ou o que a gente está vendo é mais uma correção depois desses primeiros 15 minutos, cara? Os índices, eles seguem mais ou menos no mesmo patamar. A gente tem o S&P rondando a estabilidade, cai 0,03% aos 6.195 pontos, diminuiu um pouco a queda, mas pouca coisa. Dow Jones segue recuando 0,23% aos 44.391 pontos. O Russell 2000 cai 0,14% aos 2.194 pontos. A exceção é a Nasdaq, que sobe 0,25% aos 20.252 pontos. Léo. 10h45, valeu pro Carlos Eduardo Vespa, bom dia galera da TC News. Tem como analisar São Martinho? Tá subindo bem, só se for agora. Chega o momento da nossa interatividade, deixa eu organizar a cozinha, vai ser assim, ó. A gente tem o Coutinho agora para responder algumas das perguntas de vocês, vamos com ele até as 10h55. Na sequência, Alex Martins está de volta para fazer acontecer a reflexão macroeconômica no seu segundo momento comigo aqui. E na sequência, Fernando Marques. Vamos com o Fernando Marques. Pessoal, hoje, Alexandre Espírito Santo. Você falou de homens de pouco café? Se eu fosse um homem de pouco café, você acha que eu convidaria para o programa Alexandre Espírito Santo? Ele está aqui, economista da UE Investimentos, um querido amigo que a gente fez na cobertura, vai estar na bancada aqui, numa entrevista especial, meia hora final de hoje, mais imperdível do que já costuma ser. Contamos com a companhia de vocês até o final. Vamos lá então, Coutinho. Primeiro pedido, São Martinho. É você enquanto o Ibov vai renovando mínimas. Chegou a correção? Chegou a correção. É isso? Vai lá, Coutinho. Vamos lá. São Martinho encontra suporte a R$ 17,54 na segunda expansão do FIBO. E agora deu uma repicada. Aqui é a mesma coisa, né? Viés extremamente baixista, papel sobe 3,4%. Só que numa pegada baixista. Então, por favor, quem está comprado, ok. No dia de hoje está felizão, olha só quem chegou. Mas o papel, ele é baixista. Então, por favor, atenção, quem está comprado em São Martinho. 10 horas 47 minutos. Tá aqui o Sandro. O que é um pelo na barriga para quem tá com um problema mais embaixo? Não entendi nada, Sandro. Não entendi nada. O que é um pelo na barriga para quem tá com um problema mais embaixo? Não entendi, decifra. O Flávio Alves está por aqui, eu acredito no Wagner 3. O César Munhoz, aí sim. O Jailson Mendes. Solana. Tá querendo Solana aqui o nosso Jailson. Vai lá, Solana pra ele. Bora lá, Solana deixa eu lembrar o ticker desse cara, só o SD. Double clique, tá lá. Solana tá na tela, o ativo ele tinha uma lateralização, a lateralização já foi comprometida, já virou pivô de baixa. No caso de Solana, a fibada, deixa eu ver se eu posso pegar essa ou ela vai ficar curta, Nós vamos pegar daqui para cá. Solana baixista, Solana tem um canal de baixa, cota 149,53, tem uma resistência a 161, já foi, então caiu, volta, cai, Solana é baixista, objetivo $125,70, atento quem tá comprado. Papai, fala meu amor. sonhei com avestruz. Putz, a vida. Sonhei com avestruz. Por que Vou que você... jogar no bicho. Olha, aqui, realmente o nosso querido Léo Pinheiro, ele está extremamente criativo. Não, presta atenção. Pegar dinheiro com a agiota. Ok. Entrar comprado em azul. Ok. Jogar no bicho. Ok. Tá faltando só o tigrinho pra ela entregar o manual de o que não fazer com o dinheiro, às 10h48. Atenção, galera. Ai, pro Deus. investidor maromba, para o Tardes Tranquilas. Para o Fiboninha é muito fofa, que é o comentário da Rô. Para Pedro Henrique Batista, pro Campa e pro Flash Bull Scalper, seguimos a nossa cobertura. Agora olhando pro índice, Coutinho. Sou obrigado a reendereçar o índice. O Ibov renova a mínima de novo.
são 780 pontos a menos. E os vendidos batem no peito e dizem: chegou a correção. Chegou? Vamos lá, deixa eu colocar os dois no gráfico de 15 minutos, porque a gente já pega o intraday. Olha só que interessante, Léo. No caso do índice, ele não conseguiu romper no 42080, né? Você tinha aqui um envelopezinho de alta, você passa a ter um envelope de alta mais longo, né? Então, assim, tá corrigindo, na verdade está em cima do suporte, 140.680. Me parece que deu notícia, porque nota que é um movimento harmônico que de repente quebra. Candles de aceleração, candles longo, deve ter acontecido alguma coisa. No caso do dólar, e nota que é somente de um lado. O dólar, na contrapartida de uma eventual explosão, não. O dólar tá lá paradinho, R$5,502. Coutinho. Se liga, Marcelo. Tá mal educado, hein? Me empresta um dinheiro. Vende seu carro. Quero comprar. Quer comprar o quê? Loja quero. Vai lá, vê. Enquanto você arma aí o gráfico, só um ponto, né? O Coutinho falou assim, esse BOV caiu muito rápido, quer dizer, ele não fala assim, ele fala: esse BOV caiu muito rápido, provavelmente notícia, fractal, então nós fomos investigar aqui. E nós, você ri, né? E nós não encontramos nenhuma novidade, tá, pessoal? Não tem nenhuma novidade no painel Mover Pro. Não tem nenhuma novidade no Financial Juices. Camila Nascimento, quando o Coutinho fala assim, aconteceu uma notícia, já uma gota de suor escorrega aqui, ó, na lateral do rosto da Camila Nascimento. Você não achou nada também, né, cara? Não achei nada, mas sigo por aqui procurando. Qualquer coisa eu chamo, eu sinalizo por aqui, Léo. Valeu, cara. Ô, gente, nós acordamos tudo 5 da manhã aqui. Dá o seu like pra nós, não estamos pedindo nada. Já temos, 1.893, vamos pra 1.900. Se bater 2.000 likes, o Coutinho se despede dançando alguma coisa que o Léo Pinheiro vai aprontar do outro lado com a Fiboninha no colo, tá bom? 2.000 likes para o nosso... para a nossa humilde programação. 10h51. Vamos ver aqui, mais pedidos da audiência. O Alemão Trader, pra mim não é notícia, é que tá numa região forte de venda mesmo índice. O Marobuzu, por que é Marobuzu? Escreve pra gente aí, hoje eu tô querendo decifrar todos os enigmas. Cuidado, hein, garotinho, sai daí. O Marobuzu não tem mesmo... O quê? Não entendi nada. O Marobuzu não tem mesmo, o problema é o Bolsonaro. Eu tô pegando pela metade aqui o raciocínio, não sei sobre o que ele tava falando. Deixa eu ver mais pedidos da audiência. É inacreditável o que acontece. Pois é. O Henrique Coelho. Embraer. Tem correção de Embraer no radar? Vai lá, Coutinho. Double clique zoomzão. Vamos lá, Embraer tava lindona, o semanal maravilhoso, vamos ver o diário. Embraer passou 7865. Passou e não passou, né? Você vê que ele passa no dia de ontem, hoje leve correção. Não é correção, Embraer permanece altista. O seu objetivo, R$ 83,50. A queda do dia de hoje é simplesmente uma queda técnica. Não muda o viés direcional. Agora, 7865 era um objetivo de saída. Eventualmente ele não vai sair em cima, ele pode eventualmente ter uma certa inércia. Então, vale uma colocação de stop até no sentido de encerrar a operação de Embraer, caso ela comece efetivamente a corrigir. 10h52. Eu tenho uma alegria do trabalho que a gente faz aqui. A gente alertou Santander, estava caindo 1,5. Santander está caindo 3, pessoal. R$ 29,45 e chegou a cair mais. A mínima foi R$ 29,31. Quer atualizar ali, Santander? Lateralizado, cota 2945, lamentavelmente dentro de um canal 28613068. Santander ainda pode ir a 2861 e mesmo assim se manter no envelope de alta. Minha preocupação, o envelope ele é longo, ou seja, a lateralização é muito longa. Você pode amargar ainda uma queda grande para pagar esse movimento de alta. Então, eventualmente, se está desconfortável, já zera, porque você vai ainda de 29452861, mais o viés do papel, ok, ele é altista, para você ver só se você está disposto a pagar essa queda. Marcelo. Fala, meu amor. Vê no semanal. Vê no semanal o que, meu amor, Santander? Deixa eu ver no semanal Santander. Vai estar a mesma coisa, lindinha. Olha só. Lateralização, sobe. Lateraliza. Formação gráfica ruim, sobe. Ô Pinheirinho, ó. Ô gatinho, ó. Quem dá educação pra essa menina é você. Não, mas quem controla o áudio é ali, ó, no aquário.
Ô, bíceps de ouro, por gentileza, maneira aí, ô bíceps de ouro. Bíceps de ouro e garganta de ferro, né? Olha o arroto que ele meteu pra gloriosa. Ai, meu Vai, Deus do termina. céu. O Santander terminou? Santander lateralizado, dentro desse longo envelopão, pode ir até 2861. Nós temos 10 horas com 54 minutos. Deixa eu ver pra onde eu vou. Tá acabando a participação do Coutinho. 1 minuto e meio. Ah, Coutinho, faltam 10 likes pra você caprichar na coreografia, viu? Não queria dizer nada. Quem mais está aqui, ó? O glorioso Renan Silva tá pedindo Natura, NTCO. Vai, Coutinho. Vamos dar uma olhada em Natura, então. Double clique nesse cara. E gráfico. Primeiro no semanal que já abriu, longa lateralização, parte de baixo do gráfico, parte de acumulação, região de compra. Natura no semanal, envelopão de alta, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. Comprados em Natura passam a estar bem comprados. O diário tá tentando romper 10,96, objetivo 12,21. A minha única percepção ruim dessa formação é essa lateralização muito longa, tá? Não consegue romper 10,96, lateralizado desde segunda quinzena de maio 25. Só isso me incomoda, mas de qualquer forma, a figura gráfica de Natura, quem tá comprado, tá bem comprado. Não temos mais tempo. 10 horas e 55 minutos. Vou repercutir com o Alex. Essas mínimas do Ibovespa, a correção veio pra ficar, não veio pra ficar. Por que que o ADP encantou num primeiro momento, se desfez num segundo? O clima de compasso de espera pro payroll de amanhã, mas antes, promessa é dívida. Você sugeriu aqui que eu não era um homem de fé. Sugeri. Eu não só sou um homem de muita fé, Out loud. como também usei meu último recurso pra gente bater os 2.000 likes ao convocar a sua ginga, caso nós chegássemos lá. E a audiência fenomenal desta emissora nos presenteia com 2.000 likes. 2.018 likes neste momento. Então, câmera 3, o show é seu. Vamos para a sua dança. Que parte que tava combinado? Essa bala de prata que você... Coutinho, o show tem que continuar. Vamos lá, às 10h56. Vai, Coutinho! Vamos ver qual vai ser o som? Que isso? Ih, rapaz! Olha lá, bicho! Vai, Fiboninha! Por que a Fiboninha não se mexe, hein? É muita... Aê! Salva de palmas! Esse é o Coutinho! Ó, a Fiboninha pediu pra você dar uma segurada, tá bom? Coutinho, você não existe. Muito obrigado, meu garoto. Tamo junto, até amanhã. Deu os 2.000 likes? Pô, agora acho que vai pra 2.500. Homem de pouca fé. Obrigado, viu, pessoal? É sempre um prazer estar aqui, tá? E aí a gente mais uma vez mostrou pro meninão aqui a força da TC News. Tchau, obrigado, tá? Beijo, Can. Tchau, Moreno. Tchau.